Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. A Saga de Tânia, a Maligna. Volume 05. 15 de setembro de 1926, Berum, capital imperial, escritório do Estado-Maior do Exército Imperial. Assim que a coronel Tânia von Degorechaf entra no gabinete do Estado-Maior, dirige-se diretamente ao gabinete do tenente-general von Zetor, com quem tem um encontro marcado. Mesmo sendo generosa na descrição, seus passos não podem ser considerados leves. É claro que o voo de longa distância do leste até a capital é cansativo, mas mesmo o cansaço físico de trocar de avião e pilotar parte da viagem não se compara ao seu estado mental debilitado. Pela janela, o céu está nublado. Se o Ser X está manipulando tudo com malícia, então ele tem uma compreensão assustadoramente boa da nossa situação. Eu detesto quando o céu está assim. Ele expressa meu estado mental com muita precisão. Mas se o céu representa meus sentimentos atuais, então ele vai clarear? Será que esse dia chegará algum dia? Não, preciso superar essas queixas. A coronel Tânia von Degorechaf precisa admitir seu erro como a verdade profundamente vergonhosa que ele é. É humilhante e uma completa gafe, mas ela hesitaria em escondê-lo. Só pessoas verdadeiramente incompetentes escondem seus erros. Um completo idiota. Um lixo gigantesco. Nem mesmo um pelotão de fuzilamento seria punição suficiente. Não importa as palavras que eu use, elas não chegam aos meus pés. Acidentes acontecem quando pequenos erros são repetidamente acobertados. Uma organização que esconde pequenos erros acabará sendo prejudicada por um contratempo grande demais para ser ocultado. Os seres humanos são criaturas que cometem erros. Se você não admitir seu erro, esse erro irá destruí-lo. Por isso, ou melhor, portanto, a única maneira de lidar com imbecis que escondem seus erros é fuzilá-los. Eu adoraria fuzilar trabalhadores ineptos, mas imbecis que escondem erros devem ser fuzilados. Essa é uma verdade autoevidente. Mais do que um ditado ou axioma, é algo comprovado pelos seres humanos através da experiência que a sociedade adquiriu. Embora talvez não seja perfeita, tem um intelecto moderno. Em vez de ser atrapalhão que esconde o erro, sou obrigada a ser atrapalhão que o denuncia. Assim, mesmo que a tenente-coronel Tânia von Degorechaf sinta vergonha, ela precisa redimir-se de seu fracasso. Serei franco, general. Matamos muitos. Mas felizmente ainda não é tão tarde a ponto de termos que desistir de mudar a política. Eu pensava que a guerra total era decidida pelo peso da pilha de cadáveres inimigos. Ele tem razão. A compreensão do general von Zetor sobre a guerra total está completamente correta. Não há estratégia melhor do que acumular cadáveres inimigos. Mas se as premissas mudam, a resposta correta também muda. É por isso que ela precisa relatar o erro que descobriu. Como o senhor disse, mas acho que diminuir o número de nossos inimigos com palavras é mais barato do que usar balas. Se alguém é um inimigo, não há nada a fazer senão matá-lo. Mas isso só se aplica se ele for realmente um inimigo. Para o bem ou para o mal, Tânia tem uma predileção pela simplificação. Se houver uma opção mais barata, essa é a correta. Precisamos levar em consideração a situação dos recursos e a capacidade de produção do país. Precisamos repensar nosso hábito de aprovar o uso indiscriminado de balas. As palavras representam um fardo muito mais leve para a logística do que as balas. Dividir para conquistar. O primeiro argumento a favor desse grande princípio são as palavras. Palavras, linguagem, nomes e propaganda desempenharam um papel crucial no domínio das colônias daqueles fanáticos por chá que só tinham uma queda por esportes e guerras, certo? Se não precisarmos enviá-los do país de origem, certamente será mais barato, considerando a mão de obra e os materiais necessários para fabricar uma única bala, além dos custos de transporte até a linha de frente. Essa foi a abordagem correta para o preparo. Do ponto de vista logístico, o tenente-general Hans von Zetor considera a ideia de Tânia excelente. Mas, coronel, a questão aqui não é apenas o custo, mas também a utilidade, com a expectativa de resultados como condição. Serviços públicos em geral? As balas têm uma função física. Os argumentos ideológicos não têm sido muito eficazes no campo, mesmo com o Estado-Maior e o alto comando trabalhando juntos. É natural que um soldado decente queira criar uma brecha na federação hostil. Seria mais estranho não fazê-lo. O exército imperial é um aparato de violência preciso. O império está atento às questões de guerra. Como parte disso, o Estado-Maior tem trabalhado em esforços de pacificação desde os estágios iniciais. O próprio general von Zetor chegou a encomendar um estudo sobre guerra psicológica e analisou os resultados. Mas, honestamente, não houve resultados. Não tivemos nenhum sucesso. É por isso que, embora admita que entende o ponto de vista dela, Zetor declara: francamente, a Logos se cala em tempos de guerra. General, não acha que, ao contrário da lei, o Logos pode ser ouvido em tempos de guerra? Talvez em teoria, mas você sabe, seu comentário seguinte é difícil de classificar como afirmativo. Para ser franco, começamos com o mesmo programa de pacificação anticomunista que usamos no país de origem quase imediatamente após o início da guerra, mas não obtivemos nenhum resultado. Provavelmente há espaço para considerá-lo pesquisa, mas ainda não está pronto para ser considerado uma opção prática. Logos, palavras, razão, lógica. É assustador, mas Zetor balança a cabeça, incrédulo com o resultado. Esforços de pacificação anticomunista, senhor. Essas palavras mostram como, embora as palavras sejam uma arma, estão longe de serem perfeitas. Tânia suspira ao abrir a boca. Trata-se de um terrível mal-entendido. A arma conhecida como palavras está completa. Não, ela pode declarar que ela já foi testada em combate. O exército imperial e seu Estado-Maior não percebem isso por causa de sua inteligência. Pessoas inteligentes, devido à sua capacidade intelectual superior, frequentemente caem nessa falácia. Ilusões que nos aprisionam por sermos racionais são extremamente insidiosas.
Percebi que o conhecimento dos livros didáticos muitas vezes é uma fantasia, pois foi escrito por alguma pessoa inteligente e sensata, pensando em indivíduos sensatos. Os seres humanos geralmente são o oposto da razoabilidade. Sim, a Feu de Darmery está liderando o processo. Se tiver interesse, posso lhe fornecer os resultados da verificação. General von Zetor, prevejo que esse é precisamente o nosso viés. Por favor, jogue esses esforços de pacificação anticomunistas direto no lixo, declara Tânia em voz baixa, embora sinta um pouco de dor por também ter sido prisioneira da visão anticomunista no início. Claro que sim. Afinal, ela própria estava tão convencida de que estavam lidando com comunistas que acreditava ser algo óbvio, mas ela deveria ter sido profundamente cética e exigido provas para tudo. Sim, é necessário tratar axiomas, premissas autoevidentes e similares como pressupostos. Cometemos a tolice de presumir que nossos inimigos eram comunistas. Na realidade, nenhum soldado inimigo deu qualquer indício de acreditar seriamente no comunismo. É uma contradição. Deveríamos ter observado com mais atenção e percebido. O preço de deixar que nossas suposições nos turvem a visão é enorme, considerando o erro já gigantesco. Mas agora eu já descobri. Portanto, como ser inteligente, tenho um dever. O axioma não comprovado e a contradição que ocorre na realidade devem ser reconciliados. Não acho que a ideologia importe minimamente. Enquanto Zetor a incentiva a explicar, o olhar dele é de confusão. Não é a razão que importa, general, mas sim a emoção do povo. Como arma, as palavras funcionam da mesma forma que as balas. Atirar onde não há alvo é apenas um desperdício de recursos preciosos. Um aparato de violência deve usar suas armas com eficácia. Nossos esforços de pacificação não devem visar a diminuir a hostilidade deles em relação a nós, mas sim a dividi-los. Você está dizendo que não é a ideologia que sustenta esta guerra? Exatamente. O principal argumento do inimigo é o nacionalismo disfarçado de ideologia. Estamos errando o alvo ao criticar a ideologia deles, então faz sentido que não estejamos vendo resultados no momento. Com base no que observou em campo, Tânia desistiu de ataques ideológicos, considerando-os um desperdício de munição. Se existe uma contradição insolúvel, é quase certo que o problema reside nas suas premissas. Se a base sobre a qual você está construindo suas suposições estiver errada, você precisa admitir seu erro, apesar da vergonha. Por que você esperaria conseguir construir uma estrutura decente sobre uma fundação podre? Juro pela minha inteligência e racionalidade modernas que eu não suportaria construir um prédio condenado para exibir minha incompetência como um masoquista. Para uma pessoa decente como eu, isso seria um sofrimento insuportável. Por isso, Tânia precisa aceitar sua vergonha e contar tudo ao seu superior. Nossa única esperança é distinguir os comunistas dos demais. Não poderemos nos dar ao luxo de simplesmente enxergar o inimigo como comunistas. Então, dividir para conquistar? Conquistar? General, essa piada não é um pouco exagerada? Por que diabos o império teria que tomar o poder? Os serviços administrativos, por sua natureza, não são uma indústria que visa o lucro. Mas é verdade que em um território ocupado, o governo militar deve realizar uma manutenção mínima da ordem social, da infraestrutura e assim por diante. Até agora, Tânia mal aceitava essas coisas como custos necessários. Irrita a admitir que se trata de uma emergência em que as funções do mercado estão paralisadas, mas ela entende que é por isso que a manutenção é necessária. Mas, acrescenta ela com convicção, governar está fora de questão. A gestão por meio de um governo militar já impõe um fardo excessivo à organização. Conquistar? Se tentássemos isso, o exército se desintegraria. A partir daí, seria um caminho direto para se tornar uma corporação antiética e com poucos funcionários. General von Zetor, se tentarmos conquistar, nossa organização militar entrará em colapso por exaustão antes mesmo de entrarmos em combate. O que precisamos é de um grande aliado a quem possamos terceirizar nossos serviços. Não há necessidade alguma de um império conquistar. Cada um deve se ater à sua função. A gestão de pessoal deve ser otimizada. É interessante dizer isso, mas infelizmente o império não tem muitos amigos. Então, só precisamos fabricar alguns. Quando você fica mais velho, não é tão fácil. Esses problemas incômodos continuam nos atrasando. É um pouco tarde para se preocupar em adquirir relações amistosas com outros estados, com tanta bagagem histórica dificultando as coisas. Por outro lado, suponho que frequentemente existam maneiras alternativas de lidar com as condições dadas. Você pode estar convencido de que algo é inútil, mas se mudar seu ponto de vista, encontrará uma solução. O veneno pode ser remédio, dependendo de como é usado. Até mesmo a talidomida, um medicamento extremamente nocivo que causava defeitos congênitos, era eficaz contra algumas doenças. E é exatamente por isso que Tânia continua com confiança. Mas se construirmos confiança e alcançarmos resultados, talvez possamos conhecer alguém. Você não acha que é possível encontrarmos um novo amigo? O que? Não temos, por acaso, o recurso dos antigos inimigos? Há um ditado na diplomacia: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Isso pode significar apenas que seus interesses se sobrepõem, mas interesses em comum são motivo suficiente para que duas nações se tornem amigas. Dadas as relações internacionais tradicionais do Império, ninguém duvida que a Federação seja um inimigo. Portanto, talvez possamos cultivar amizades com as facções anti-establishment dentro dela. A Federação é um estado multiétnico, mas você está defendendo que devemos tentar alcançar a solidariedade com os separatistas dentro dela? Sim, general. Entendo sua lógica, mas, coronel, a questão é se podemos aplicar em campo o que está escrito nos livros didáticos. Tânia acena com a cabeça, indicando que entendeu. Não é exatamente o que Zetor disse, mas ela sabe que os livros didáticos oferecem apenas uma resposta possível sob um determinado conjunto de circunstâncias. Você só ganha pontos se seguir o livro didático na escola.
O que as pessoas esperam de você em campo, quando você chega à linha de frente, são resultados. Qualquer idiota que reclamar que a culpa não é dele porque fez tudo conforme o manual merece um belo chute. Sem dúvida, a federação é nossa inimiga. Mas o fato de alguém ser inimigo do nosso inimigo não o torna automaticamente nosso aliado. Ela tem que concordar, ele está certo. É lógico que mesmo tendo um inimigo em comum, a questão de se é possível ou não alcançar a solidariedade permanece. Afinal de contas, continua Zetor com um suspiro. Parece que os separatistas nem sequer fazem distinção entre nós e as autoridades da federação. Verdade, isso é algo extremamente importante a se observar. Na realidade, o exército imperial em avanço recebeu ordens para evitar conflitos com os habitantes locais ao máximo, mas as tropas cometeram muitos erros. Observando o modo de operação da Feud d'Armerie, Tânia compreende facilmente o porquê. A causa disso é simples. General, não passamos de forasteiros armados. Sem ninguém que possa mediar a situação, os problemas são inevitáveis. Em termos de ter alguém com quem possam dialogar, o Império está em um nível desesperador. Um mediador, um negociador em quem pudéssemos confiar, ou pelo menos um intérprete que pudesse facilitar a comunicação. Deveríamos ter ido com alguém assim. Mas no momento estamos carentes desse recurso. Estamos completamente errando o alvo no que diz respeito à linguagem em nossa estratégia de pacificação. De todas as coisas, Tânia reflete amargamente sobre a situação deles. No exército imperial, atualmente não há ninguém que consiga se comunicar com as pessoas no terreno. Estamos na fase de convocar às pressas alguém do Ministério das Relações Exteriores, mas teremos sorte se conseguirmos alguém que tenha pisado em um campo de batalha algumas vezes. Quanto a alguém que saiba negociar, estamos apenas começando a considerar onde poderíamos procurar. Os oficiais devem ser capazes de falar o idioma oficial da Federação. Sim, general, como o senhor bem observou, aprendemos um pouquinho da língua da Federação, mas Tânia conhece a triste verdade. Para as facções anti-establishment na Federação, a língua oficial é a língua do inimigo. General, estamos falando com aliados na língua do inimigo. É uma loucura. Você está dizendo que não devemos usar o idioma oficial? Tânia acena com a cabeça em sinal de concordância com o semblante sombrio. Ela quer tradutores que falem os idiomas das etnias das facções anti-establishment, mas sabe o quão difícil isso provavelmente será, porque pediu a Cerebriacol que investigasse o assunto. Qualquer especialista nessas línguas provavelmente será professor nas universidades do Império. Línguas minoritárias são apenas uma das áreas de estudo dos linguistas. Não será possível criar um programa sistemático de ensino de línguas da noite para o dia. Em suma, levará um tempo extremamente longo até que o exército consiga se comunicar com essas pessoas. Portanto, trata-se de uma fragilidade estrutural no exército imperial, pois não previmos expedições em terras estrangeiras devido à nossa estratégia fundamental de linhas interiores. Francamente, não acho que nossa estratégia de defesa de longa data seja o problema. A questão não é a estratégia de linhas internas em si. A raiz de muitos desses problemas é que não a implementamos e, em vez disso, enviamos tropas através da fronteira. Tânia aponta a verdade. Pelo menos a estratégia de linhas internas continuará a se mostrar eficaz. Tudo bem, Coronel von Degurechaf. Então, qual é o nosso plano? Nossa tarefa é clara. Devemos adquirir competência no envio de soldados para o exterior, quer queiramos ou não. E quanto à ocupação por governos militares, devemos tentar melhorar as coisas o mais rápido possível e buscar novos aliados em nossos territórios ocupados. Não é como se Tânia não soubesse que está pedindo muito. Quer queiram instalar um fantoche ou apoiar uma potência aliada, se o ator principal não estiver presente, o plano nem sequer sairá do papel. Coronel von Degurechaf, o senhor sabe como poucas pessoas estão dispostas a cooperar com o exército imperial. Acha que conseguirá encontrar a pessoa certa nessas condições? Acredito que seja possível. Zetor insiste para que ela explique. Talvez seja fruto de toda a sua reflexão profunda? Seus olhos parecem sábios enquanto ele a encara, sem hesitar. Então Tânia procede de forma lógica. General von Zetor, é verdade que já tivemos problemas com os moradores das áreas ocupadas. Como resultado, eles também são um tanto sanguinários e odiosos, mas eles têm alguém com quem nos comparar. Alguém com quem nos comparar? O governo da Federação. Francamente, entre os comunistas impiedosos e o violento exército imperial, acho que o povo tem bom senso suficiente para escolher o último. Então você está pensando de forma radical. Muito bem, vamos supor que sejamos capazes de unir forças com eles. Você está dizendo que nosso método de ocupação deveria ser utilizar as forças locais? Sim. Tânia acena com a cabeça e Zetor mergulha em pensamentos silenciosos, como se estivesse ponderando sobre as palavras dela, antes de balançar a cabeça em sinal de que seria difícil. Francamente, não vejo vantagem. Vou dar meu ponto de vista como alguém que mantém a logística funcionando na retaguarda. Se não temos certeza se alguém é amigo ou inimigo, de certa forma, é muito mais fácil lidar com essa pessoa como inimiga. Diante dessa opinião, tudo o que ela pode fazer é suspirar. Se um tolo a estivesse proferindo por pura tolice, ela seria capaz de rir dela, considerando-a absurda. O motivo pelo qual ela suspira é simples. Você tem razão, mas quanto a serem amigos ou inimigos, eles definitivamente são amigos. O general von Zetor é um estrategista e o oposto de um tolo. Ele é um grande homem que entende a área de operações. É versado em assuntos de logística e ainda se mantém ocupado trabalhando nas relações entre o governo e os militares como figura de liderança no corpo de serviço. Não dá para chamá-lo de um daqueles caras que são tendenciosos a favor do exército em todos os aspectos, que são a favor de qualquer tipo de força, de qualquer forma. Ele é alguém em Berum que consegue mediar os conflitos entre oficiais militares e funcionários públicos. Mesmo alguém tão competente, com perfeita compostura, diz coisas que sou obrigado a declarar equivocadas? Será que o paradigma do exército imperial é tão problemático assim?
O quê? Coronel von Degurechaff. Nunca pensei que chegaria o dia em que teria que lhe apontar algo. Há uma montanha de relatórios da Feud-Darmerie no terreno. Leia o que lhe agradar. Você está falando daqueles caras que não conseguem distinguir amigo de inimigo? Sim. É esse tipo de coisa que faz as pessoas exclamarem: ah, não. A causa disso é simples. Os erros estão se misturando. A conclusão do General von Zetor está irremediavelmente distorcida por peças de um quebra-cabeça que não se encaixam. General, serei franco com o senhor. A maioria dos deputados da Feud-Darmerie sequer consegue falar o idioma oficial da federação. Todos os seus erros de interpretação, preconceitos e confiança em interpretações duvidosas resultaram em um mal-entendido que poderia muito bem ser chamado de ilusão. Prossiga. Precisamos resolver essa situação. Precisamos aprender a distinguir entre amigo e inimigo. A grande maioria das minorias étnicas dentro da federação é mais hostil ao Partido Comunista do que a nós. Não acho que formar uma aliança seja impossível. Por isso, declara Tânia, encarando seu superior, em vez de usar cães de caça, mesmo os excelentes, com faro defeituoso, devemos contratar caçadores locais comuns e bem informados. Após alguns segundos pensando em silêncio, o general von Zetor franze a testa e diz: faz sentido, embora a questão seja se tais caçadores convenientes existem. Mas tudo bem. Quem então? Este é você, Coronel von Degurechaff. Então tenho certeza de que você já está de olho em alguém. Senhor, creio que o melhor seriam as organizações policiais e os conselhos nacionais. Essa é uma perspectiva inédita, Coronel. O olhar que ela recebe é severo. Ele realmente não deve gostar dessa ideia, pensa Tânia, preocupada. Será que ideias que lhe parecem perfeitamente razoáveis ainda são consideradas radicais pelas figuras-chave no topo do exército imperial? Tenho certeza de que você está ciente, mas a Feud-Darmerie considera esses mesmos corpos como focos de guerrilha, e me disseram que eles precisam ser desarmados. Pelo menos, esses são os relatos que estão chegando enquanto eliminamos os guerrilheiros. As palavras meio resmungadas de Zetor demonstram a abordagem de um bom oficial que se esforça para entender a situação das tropas lendo relatórios. Mas Tânia finalmente consegue responder. Há um fator que membros do exército imperial, como o general von Zetor, não têm como compreender. General, acho que precisamos mudar nosso ponto de vista. Certamente somos súditos imperiais, sejamos do leste ou do sul. Todos pertencemos ao Reich. E é verdade que tanto a organização policial quanto o Conselho Nacional têm guerrilheiros infiltrados. Então, nesse sentido, talvez faça sentido pensar que o povo está se levantando unido contra os invasores. Mas, declara Tânia com veemência, os documentos nos quais o general von Zetor baseia sua compreensão da situação estão fundamentalmente incorretos, desde suas premissas. General, por favor, escute. É tudo um engano. Se suas premissas estiverem erradas, você estará enganado, não importa o quão perspicaz e prudente seja como estrategista. Não há como você compreender corretamente as circunstâncias reais. Ao planejar uma estratégia, análises de dados equivocadas causam discrepâncias fatais. Informações corretas vindas do terreno e uma compreensão adequada da situação devem formar a sua base. Falarei com base na minha experiência lutando contra guerrilheiros. Eles certamente existem, mas nem todos que pegam em armas são guerrilheiros. Os soldados não hesitam em pegar em armas. Eles são treinados para pegar em qualquer arma que esteja ao alcance e lutar contra o inimigo. Faz sentido, já que são armados e disciplinados às custas da nação para estarem prontos para o combate. Aliás, eles precisam estar assim, mas os civis são diferentes. General, por favor, entenda. Na região em questão, as armas são consideradas ferramentas de autodefesa. Os parlamentares criticam o uso de armas para autodefesa, mas eu não entendo a interpretação deles. Para usar um termo mais extremo, é o mesmo que prender todos que trancam suas portas. Autodefesa? Coronel, são fuzis e metralhadoras militares da Federação. General, essa é precisamente a raiz do mal-entendido. Prossiga, Coronel. Por favor, leve em consideração a situação deles. É claro que as únicas armas que eles conseguem atualmente são armas descartadas do exército da Federação. Você realmente quer dizer que as circunstâncias deles permitem que importem armas leves com comprovante de compra de um fornecedor em um país neutro? O princípio de mercado é simples. Itens com excesso de oferta proliferam. É praticamente uma verdade histórica. As pessoas podem adquirir grandes quantidades de armas do exército da Federação a preços baixos quando estas são descartadas. É praticamente inevitável que as pessoas comprem armas para as quais seja fácil obter munição, em vez de pistolas automáticas caras. Para usar uma expressão de que não gosto muito, poderíamos até dizer que é a mão invisível de Deus. Mesmo sob o olhar penetrante de Zetor, Tânia declara com firmeza: apenas uma minoria terrível está pegando em armas contra o exército imperial. General, o que está acontecendo agora é um cenário propositalmente arquitetado por essa minoria. Onde não há fogo, não há fumaça, mas frequentemente existem incendiários maliciosos que querem transformar um pequeno foco de incêndio em um incêndio gigantesco. Não é assim que a linhagem bolchevique se mantém? Quero dizer, é totalmente a especialidade deles. É verdade que existem elementos destrutivos tentando iniciar o que mal merece ser chamado de movimento de resistência, atiçando as chamas da discórdia e da desconfiança de ambos os lados. O problema não é tanto a resistência em si, mas sim o fato de não estarmos conseguindo deter os instigadores. Então a maioria deles são oportunistas? Estão instigando células da Federação que eles podem ou não apoiar de fato? Zetor acena com a cabeça, fazendo uma careta enorme. Mesmo com uma mente tão brilhante quanto a dele, suponho que deva ser repetido que ao basear decisões em premissas equivocadas, é impossível chegar à resposta correta. Segue-se um breve silêncio.
Em silêncio, Zetor olha para o teto, começa a mover a boca para dizer algo, engole as palavras e, finalmente, solta um pequeno suspiro. Entendo onde você quer chegar. Em outras palavras, somos um só. Mas o inimigo pode ou não ser um só, certo? Tânia fica aliviada ao ouvi-lo dizer isso. Como era de se esperar, suponho, o intelecto do general von Zetor aparentemente não está obscurecido. O fato de ele ter percebido tão rapidamente a verdade sobre uma minoria controlando a maioria através do medo é uma surpresa até para Tânia. Sim, general von Zetor. A maioria dos soldados inimigos que interrogamos no campo de batalha não está lutando pelo partido, mas sim por seu grupo étnico. Em outras palavras, não precisamos compactuar com a ilusão de que todo civil da Federação é um inimigo. Essa é uma notícia que dá dor de cabeça. Se for verdade, somos tolos. Cometemos mais um erro estratégico que deveríamos ter evitado. Peço desculpas pela demora em entender o que realmente estava acontecendo. Deixo a decisão sobre se devo ou não renunciar ao cargo a critério de vocês. Não há necessidade disso. Pelo contrário, você fez um ótimo trabalho ao perceber tudo isso. Descobrimos antes que fosse tarde demais. Vamos nos considerar sortudos. Agradeço seu consolo, mas ao mesmo tempo isso me lembra da minha incompetência. Meu desprezo pelos comunistas causou um problema sério. Meus preconceitos distorceram gravemente minhas observações, que deveriam ter sido objetivas. Até mesmo as palavras de Zetor demonstram a gravidade do nosso fracasso. Se tivemos sorte, isso significa que evitamos o desastre apenas por acaso. Fomos salvos por algo tão incerto quanto a sorte? Nem podemos dizer que fomos salvos, então. Um erro cometido deve ser corrigido ou será repetido. A coronel von de Gurechaff saiu com uma saudação serena, e depois de se despedir dela, o general von Zetor mergulhou em pensamentos silenciosos por um tempo. Quando ele duvidou das suposições deles e considerou a situação, provavelmente foi necessária uma ação imediata. Não seria bom cometer o mesmo erro duas vezes. Ele pegou o telefone que estava ao seu alcance e disse que era urgente. E quando o coronel von Lergen apareceu logo depois, Zetor foi direto ao ponto. Coronel von Lergen, quero alterar o destino da minha próxima inspeção. Sim, senhor. Farei os preparativos imediatamente. Será a frente sul que o senhor tanto esperava? Para observar as operações do general von Rommel. Uma resposta excelente e imediata. Era natural que um membro da divisão de operações estivesse pensando na situação de estagnação recente no continente sul. Não, o leste. Para o leste, a unidade de inspeção operacional irá para lá em alguns dias. Você irá com eles? Apesar de Zetor ter se lançado diretamente no assunto em questão, Lergen foi capaz de apresentar um plano imediatamente. Quando se tratava de coordenar e prestar assistência, o coronel von Lergen era um oficial de Estado-Maior exemplar. Mas até ele estava enganado. Não era bem que ele estivesse enganado, e sim que ele simplesmente não tinha como saber. Se os termos fundamentais no leste tivessem mudado, as inspeções em nível operacional seriam inúteis. O que eles precisavam fazer era revisar as regras do jogo. Zetor balançou a cabeça para afastar pensamentos irrelevantes e continuou sua explicação concisa. Pretendo retirá-lo emprestado da área de operações, mas não tenho planos de acompanhá-los. Falarei com o general von Rudersdorf. Você só precisa fazer os preparativos necessários. Sim, senhor. Posso perguntar qual é o nosso objetivo? Mesmo que tenha dúvidas, ele as engole como convém. É incrível que esse oficial de patente média consiga apoiar Rudersdorf com toda a sua confiança desenfreada. A única razão pela qual alguém tão irresponsável é tão eficiente na execução de operações é a sua equipe. Nessas circunstâncias, será difícil, mas eu realmente gostaria de contar com Lergen para uma operação secreta. Claro, vamos inspecionar a administração logística na área dos fundos e também para tratar de um assunto confidencial. Ah, certo. Há outro favor que gostaria de lhe pedir. Procure um especialista em questões étnicas. Quanto mais rápido, melhor. Entendido. O membro do Congresso Nacional com quem buscamos cooperar em operações seria adequado? Não me importo, desde que tenhamos certeza de que não são espiões. Se possível, o ideal seria alguém em quem pudéssemos confiar para manter a confidencialidade. Com licença, general, mas permita-me fazer uma pergunta indiscreta. Pelo que o senhor está dizendo, parece que o assunto confidencial tem algo a ver com questões étnicas? Não vou negar, coronel. Pode considerar isso como parte dos nossos esforços de pacificação. Se possível, gostaria de agendar uma reunião com a liderança no terreno. Entendido. Queremos alguém que tenha contatos na região e que saiba guardar segredo. Até quando, senhor? Ele é esperto, pensou o general von Zetor com um sorriso. Ele ia causar muitos problemas para o coronel von Lergen, que assentiu, confirmando que havia entendido tudo. Mas ele não tinha escolha. O início da próxima semana. General, mas a sexta-feira de hoje chegou de repente, sem que Lergen percebesse. Zetor havia ligado para ele no final do dia e ordenado que fizesse os preparativos até o início da segunda-feira. É claro que ele ficou perplexo, mas Zetor insistiu na ordem estrita e lançou a Lergen um olhar firme que dizia: e daí? Eles estavam em guerra. Em tempos de guerra, a necessidade se sobrepõe a tudo. Para um oficial do Estado-Maior, cumprir seus deveres militares com toda a urgência era um dever sagrado. Desculpe, mas por favor, providencie isso. Se necessário, você pode explorar ao máximo o pessoal do corpo de serviço. De qualquer forma, estamos com pouco tempo. Mãos à obra. Sim, senhor. Imediatamente. Imagem em algum dia de setembro de 1926, nos arredores da capital da comunidade. Londinil. As funções de uma agência de inteligência em tempos de guerra eram múltiplas e incluíam o compartilhamento e análise de informações com agências nacionais relacionadas, bem como a coleta de dados brutos. Até mesmo a simples coleta de informações militares, econômicas, políticas, de opinião pública, tecnológicas e assim por diante.
Havia se tornado um mundo subdividido, onde apenas especialistas conseguiam distinguir o joio do trigo. Caos, caos e mais caos. Não foi fácil separar as pedras preciosas de uma pilha de rochas. Até mesmo os métodos de coleta eram uma mistura complexa de inteligência de sinais, SIGINT, e inteligência humana, HUMAN. Embora as restrições orçamentárias estivessem sendo removidas durante a guerra, as agências de inteligência estavam longe de ter dinheiro de sobra. Elas teriam que se virar como pudessem. Só o fato de conseguir apaziguar os chefes de cada grupo, todos convencidos de que sua própria seção era a prioridade máxima e merecia a maior verba, já era uma luta por si só. Aparentemente, todos os funcionários da inteligência têm personalidades fortes. Encontrar alguém que cooperasse já era suficiente para ele querer agradecer a Deus, apesar de si mesmo. Até mesmo um pequeno atrito entre a inteligência e o Ministério das Relações Exteriores o deixava irritado. Mas o chefe da agência de inteligência da Commonwealth, o Major-General Abergron, achava que já tinha aceitado tudo isso. Até então ele tinha. Ele acreditava sinceramente que os esforços constantes para regular as coisas acabariam por dar frutos e por isso, pouco a pouco, começou a ver resultados. Atualmente, os esforços de SIGINT para coletar informações militares estavam indo bem. Suas abordagens para identificação do inimigo, interferência e quebra de códigos estavam produzindo resultados dos quais ninguém podia reclamar, exceto pelo fato de estarem consumindo excessivamente o orçamento. E mesmo em termos de inteligência humana, eles haviam aprimorado todos os seus métodos de observação. Embora houvesse tantos desafios como sempre em território imperial, eles tinham a antiga república sob controle. Eles tinham uma noção geral dos movimentos das unidades do exército imperial espalhadas por toda a região. Até mesmo a complicada tarefa de coletar informações no continente sul foi resolvida quando enviaram um agente de elite. Era um velho resmungão que enviava queixas, mas, inesperadamente, mostrou-se persistente. Ele havia organizado vários ataques, embora de pequena escala, às linhas de suprimento inimigas, e a rede de contatos nômades estava sendo construída conforme o planejado. Abergron poderia deixar tudo nas mãos dele no futuro previsível e não teria problemas. Ainda assim, era preciso acrescentar isso. Havia o orçamento inadequado, as discussões internas e externas, os atritos burocráticos entre os departamentos. E para piorar tudo, além de tudo isso, a plausível questão de se um infiltrado havia surgido na organização o atormentava todas as noites. O general Abergron vinha sofrendo há muito tempo como um CEO no comando de uma empresa prestes a falir. Além disso, para além da questão da toupeira, o único problema insolúvel que o atormentava incessantemente desde o início da guerra, algo mais havia se transformado num problema tão difícil que era praticamente impossível de resolver. O orçamento, mas também a falta de pessoal. A agência de inteligência está com uma carência enorme de funcionários. Nesse ritmo, estamos simplesmente, eram as pessoas. Ele não tinha gente suficiente. Ele queria fumar um charuto e reclamar da falta de pessoas competentes. E não se tratava apenas de funcionários. Havia também uma carência desesperada de líderes e executivos em cargos de gestão. Mas embora a inteligência estivesse enfrentando uma grave escassez de pessoal desde o início da guerra, a rigor, eles não estavam com falta de pessoal no começo. Foi quando mergulharam no período de guerra que se tornaram completamente deficientes. Havia 2 motivos para isso. Uma delas foi o desgaste devido às mortes em guerra. Foi um erro crasso enviar forças-tarefa compostas por veteranos para operações conjuntas com a Aliança Antante e a República. Todas foram atacadas por uma unidade especial do Reich, identificada como do 113º Batalhão de Magos Aéreos. Os danos causados pela perda de seus valiosos veteranos foram imensos. Enquanto reconstruíam a organização, capacitavam o pessoal e reorganizavam sua rede. A verdade inegável era que ele não conseguia lamentar o suficiente aquela grande perda. O exército imperial atacou com uma precisão impecável. Até mesmo o general Abergron, embora não quisesse suspeitar de seus próprios subordinados, teve que pensar que havia um espião infiltrado em sua organização. A sorte do Império durou tempo demais para ser mera coincidência. O problema era que ele ainda não tinha conseguido agarrar o rabo da criatura. No momento em que encontrasse aquela toupeira descarada, pretendia matá-la sem piedade. Tudo isso já era mais do que suficiente para lhe causar dor de cabeça. Mas seu sofrimento foi agravado pela forma como o exército e a marinha trataram os recursos humanos restantes. O segundo problema era que todos os agentes veteranos cedidos pelo exército e pela marinha haviam sido repatriados. Droga! Não acredito que eles iriam sabotar os próprios aliados. O exército e a marinha disseram que estavam transferindo todo o seu pessoal para a linha de frente e os mandaram embora. Abergron teria gostado de dizer umas boas verdades para eles. Não temos ninguém tão confiável quanto as pessoas necessárias para trabalhar na área de inteligência. A lógica fazia sentido. Mas depois, basicamente, levá-los todos à força. A agência de inteligência estava em frangalhos. Graças a um ataque duplo de inimigos e aliados, houve uma grave escassez de agentes veteranos. Como resultado, quase imediatamente após o início da guerra, o serviço de inteligência ficou praticamente incapacitado devido a sérias perdas. Para piorar a situação, as mudanças desordenadas de pessoal estavam causando problemas na busca por agentes infiltrados, como se não ter ninguém em quem confiar já não o tivesse deixado completamente desesperado. Embora o segredo ultraconfidencial de que haviam decifrado o código do exército imperial não tivesse vazado, todo o resto sim. Ele não pôde evitar um arrepio.
Não, com o estado precário dos seus esforços anti-espionagem, não seria estranho que até mesmo informações ultrasecretas vazassem a qualquer momento. E mesmo nessas circunstâncias difíceis, os pedidos de informações continuaram chegando. O Ministério das Relações Exteriores solicitava um levantamento urgente das relações de cooperação entre o Império e outros países. O Ministério do Abastecimento havia dado ordens estritas para investigar os planos do Exército Imperial para ataques ao comércio. O gabinete do almirantado estava praticamente gritando com eles para que adquirissem todo tipo de informação militar sobre os submarinos da Marinha Imperial, bem como o paradeiro de sua frota. E quanto ao Ministério da Guerra, de alguma forma ele conseguia exigir detalhes do terreno sobre o estado das forças imperiais e da Federação no leste. Como o gabinete era um gabinete, cada ministro cuidava de seus próprios interesses e áreas de jurisdição. É claro que o general Abergron entendia que era tanto um trabalho importante quanto um dever patriótico fazê-lo. E como servidor público, eu respeito isso. Mas ele foi obrigado a lamentar. Todos os setores estavam convencidos de que suas reivindicações deveriam ter a mais alta prioridade nesta crise nacional e não hesitaram em insistir obstinadamente em uma determinada ordem das coisas. É claro que, se fosse possível, ele gostaria de cooperar. Mas como as coisas estavam, ele só queria gritar que não tinha gente suficiente. Mesmo que implorasse por pessoal de confiança que tivesse passado pelas verificações, não houve resposta. A ordem estrita do Comitê de Defesa da Commonwealth era para que ele fizesse o melhor possível com o que tinha. Isso fez com que ele quisesse levar as mãos à cabeça. Não, isso era tudo o que ele podia fazer. Ele sequer conseguiu enviar funcionários da inteligência para o continente para começar, porque não tinha pessoal suficiente. Por isso, foi proposto um plano para educar os recrutas e transformá-los em uma força de combate adequada. Logicamente falando, essa era uma resposta sensata, se você ignorasse a tendência social de jovens promissores se voluntariarem em massa para o serviço na linha de frente. O próprio general Abergron era de uma família ilustre. Ele sabia como se sentiam os jovens. Como um de seus precursores, não era como se ele não sentisse nenhum afeto pela manifestação do princípio da nobreza de espírito. Quando os jovens deixaram a faculdade para se voluntariarem a servir a pátria, ele só pôde inclinar a cabeça em respeito à sua determinação e garra. Se havia um problema que ele não podia ignorar, era a teimosia excessiva dos jovens que se ofereciam para servir a pátria. Quando todos os alunos brilhantes se voluntariaram para o exército para cumprir seu senso de nobreza de espírito, eles se candidataram a unidades aéreas, unidades de magia, serviço na frota naval ou serviço na linha de frente em uma unidade terrestre e assim por diante. A conclusão era clara. Eles não tinham interesse em servir na retaguarda. Quanto mais destacados e patriotas, quanto mais transbordantes de perseverança e capacidade intelectual. Precisamente as características que a agência de inteligência precisava. Maior a probabilidade de desejarem estar na vanguarda como comandantes ou oficiais da linha de frente nas forças aéreas ou mágicas. A firmeza mental de não recorrer ao serviço de retaguarda foi louvável. E, para dizer a verdade, o general Abergron tinha-os em alta consideração. A determinação deles foi admirável. Mas ele também desejava, do fundo do coração, que lhe dessem uma pequena recompensa, como líder da inteligência, que tinha sua base na retaguarda. Naturalmente, eles não podiam fazer um apelo público por mais pessoal de inteligência. E devido ao sistema de recrutamento de pessoal que lidava com informações confidenciais, não podiam perguntar abertamente se alguém queria servir na agência de inteligência. Quando entravam em contato com alguém, tinham que fazê-lo sob um nome e propósito públicos. Como suas identidades eram confidenciais, os apelos de recrutamento acabavam sendo direcionados a oficiais da retaguarda do Ministério da Guerra ou do Almirantado. Por causa disso, eles estavam tendo muita dificuldade para recrutar oficiais excepcionais. O Exército e a Marinha não deixavam os oficiais verdadeiramente superiores partirem. Então, eles não tiveram escolha a não ser entrar em contato com as pessoas uma a uma. Mas quando você convida um indivíduo talentoso e patriota, com um forte senso de responsabilidade, para se despedir dos subordinados que comandou e ir trabalhar em escritórios no Ministério da Guerra ou no Almirantado, você tem que agradecer por não estar levando um chute nas costas. Aparentemente, alguém chegou a perguntar: vocês precisam que os policiais abandonem seus companheiros na linha de frente e vão para a retaguarda? Eles não estão errados. O problema que afligia todos os recrutadores era a pureza dos jovens. Embora elogiassem o espírito nobre da juventude, encontravam-se numa situação delicada. Por fim, decidiram concentrar seus esforços de recrutamento em oficiais deficientes que estavam impedidos de servir em zonas de guerra devido aos seus ferimentos. Os talentos excepcionais frequentemente se destacavam novamente com o espírito indomável. Os oficiais que retornaram voluntariamente após serem feridos em combate e que ainda desejavam lutar tornaram-se pessoal de inteligência extremamente competente. O general Abergron tinha certeza de que eles valiam mais do que seu peso em ouro, mas devido às peculiaridades de suas aparências, ele hesitava em enviá-los para o campo de batalha como espiões. Não que militares deficientes fossem raros, mas em países neutros ou hostis, ele queria evitar chamar a atenção. Talvez devêssemos começar a recrutar mulheres como agentes. Ele percebeu que se as forças militares em território inimigo estivessem totalmente mobilizadas, as mulheres poderiam, na verdade, se destacar menos. Todos os homens adultos haviam sido recrutados e enviados para a linha de frente. E o fato de mulheres adultas estarem começando a ocupar cargos de trabalho braçal na retaguarda era outro ponto importante. Não era algo ruim de se observar. Mas quando se trata de mulheres saltando de paraquedas em território inimigo, será que o Estado-Maior e Whitehall aprovariam isso? Bem, como se trata de uma operação secreta, eu provavelmente poderia prosseguir a meu próprio critério, mas
Existia algum perigo de serem usados pelo inimigo em sua guerra de propaganda? Considerando a confusão política que se seguiria se um deles fosse capturado, agir unilateralmente era um grande risco. Quanto mais ele pensava nisso, mais coisas pareciam ter que ser levadas em conta. Uma carga de trabalho crescente e um número cada vez menor de funcionários da área de inteligência. As coisas simplesmente não acontecem como você gostaria. O general Abergron bateu com o dedo na mesa, demonstrando irritação. Havia escassez dos recursos humanos necessários para a área de inteligência. No entanto, o volume de trabalho aumentava rapidamente. Ele podia ser um cavalheiro, mas mesmo assim amaldiçoava sua situação. Mas aparentemente não ter tempo para pensar era apenas parte da guerra. Um funcionário subordinado já estava lá, carregando uma pequena montanha de papelada com a cabeça espiando. Ele colocou os documentos sobre a mesa com um baque. Puxa, sem tempo para se entregar ao desespero, ele pegou a caneta e foi então que percebeu algo. Seu subordinado estava lhe estendendo um envelope. Com licença, senhor. Isto é urgente e vem do Comitê de Defesa da Commonwealth. Da Comissão de Defesa? Ah, o comunicado de convocação? Pensando em como era raro receber uma intimação, ele rasgou o envelope e examinou o conteúdo. Então corrigiu seu erro. Não, é um pedido para que eu participe de uma reunião. Isso não acontece com muita frequência. Ter um membro da inteligência presente em uma reunião que terá ata oficial, ele queria saber o que o primeiro-ministro estava pensando. Mesmo assim, uma ordem era uma ordem. E ele não tinha motivo nem maneira de desobedecer a uma ordem dada pela pessoa certa, pelos canais adequados. Diz para eu comparecer à reunião de defesa da Commonwealth amanhã. É um pedido oficial do gabinete do primeiro-ministro. Estou ocupado agora, mas acho que não posso recusar. Certifique-se de que haja um carro pronto para mim. Mas, na verdade, ele estava curioso para saber o que o primeiro-ministro iria lhe dizer. Imagem. Em algum dia de setembro de 1926, na capital da comunidade Londinium, na região de Whitehall, na reunião de defesa da Commonwealth, bastava um olhar para os altos funcionários presentes para avaliar a situação da Commonwealth. Cinzeiros abarrotados de bitucas de charuto, militares do exército e da marinha que nem sequer tentavam disfarçar o cansaço, fileiras de burocratas com ar vagamente doente, servidores públicos completamente esgotados. O único entre eles com bastante cor no rosto era um homem parecido com um bulldog que havia aprendido a sentar. Se ele deveria ser visto como arrogante ou descrito como um homem confiável e cheio de espírito de luta, dependia do ponto de vista. Este foi o primeiro súdito de Sua Majestade Real, o líder da reunião de defesa da Commonwealth, o próprio primeiro-ministro Shurbull. O primeiro-ministro espera que os combates se desloquem para a frente oriental. Com semblantes exaustos, todos os presentes se voltaram para o lugar de honra. Quem dera! Então não precisaríamos sofrer. O desespero era evidente em todos os momentos. Até mesmo o general Abergron simpatizou com eles. Eu faria uma aliança com o próprio diabo, se fosse preciso, mas o que há de tão terrível em dizer o que penso? Eu ficaria feliz se os dois diabos se enfrentassem. O primeiro-ministro Shurbull falou com ousadia, mas sem pretensão. Essa era sua força. Embora fosse um fanático por guerras, ele era obstinadamente anti-império. Ou talvez fosse um belicista expansionista que ostentava com orgulho os princípios imperialistas inflexíveis da comunidade. Era chamado de muitas coisas, mas em todo caso, nos círculos políticos da comunidade, Shurbull era conhecido dessa forma. Era até comum chamá-lo de bulldog. Então você é bastante devoto. Ah, finalmente pronto para ir para a cama? Seriam eles companheiros improváveis, ou ele era um homem piedoso, porém tolerante à heresia? Aparentemente nem mesmo as indiretas maldosas disfarçadas de piadas conseguiam penetrar sua casca grossa. Não precisam me elogiar tanto, senhores. E chega de conversa fiada. O que precisamos é de tempo e mão de obra para defender nossa pátria. Se você simplesmente deixar as coisas desagradáveis passarem por você, elas não terão muito efeito. É impressionante a força de vontade desse homem. Muito bem, vou informar sobre nossa situação atual. Um representante do Ministério da Aeronáutica pareceu sentir alguma tontura ao conseguir ficar de pé e começou a ler um resumo conciso da situação de combate. Os confrontos com a frota aérea imperial atacante e as unidades de magos foram em uma escala maior do que se imaginava. Diversas batalhas aéreas importantes já ocorreram, mas a frota aérea real conseguiu manter a superioridade aérea. As batalhas de interceptação contra o inimigo na parte sul do continente foram a própria definição de intensidade. A maioria dos inimigos vinha de bases aéreas no que antes era a República. Que ironia que a queda da República tenha voltado para nos assombrar. Ainda assim, era animador saber que sua barreira aérea continuava funcionando. Justo quando o general Abergron estava prestes a se livrar desse peso, pensando que poderia relaxar, um homem que parecia estar com dor de estômago interrompeu. Era o chefe do Ministério da Aeronáutica, o inspetor-geral da frota aérea. Como inspetor-geral, permita-me acrescentar uma coisa. No momento, estamos utilizando nossas reservas de forma significativa. A falência não é uma questão de se, mas de quando ponto. E mais especificamente, estamos vendo um aumento rápido no desgaste de aeronaves, pessoal da frota e tropas de apoio e socorro. Estamos nos apressando para preencher as lacunas com unidades voluntárias de refugiados e estudantes universitários voluntários, mas a perda de veteranos e sua substituição por tropas inexperientes era exatamente o mesmo dilema que o general Abergron enfrentava na inteligência. No momento em que percebeu, não conseguiu conter o choque. As unidades de ar-condicionado recebem tratamento preferencial e mesmo assim estão tendo esses problemas? Quando ele viu o gráfico das perdas atuais no quadro, seus olhos se arregalaram. Eles tinham talvez 2.000 soldados da Força Aérea. Já haviam perdido mais de 200 pilotos. Somando os feridos, quase metade deles havia abandonado a frente de batalha. Em muitos casos, não se sabia se conseguiriam retornar. Ainda assim, eles estavam se esforçando para manter sua força de combate.
o Ministério da Aeronáutica conseguiu repor o pessoal que havia deixado à frente de batalha com os jovens recrutados da inteligência de Abergron, mas eles só tinham um número de efetivos. Seria impossível esperar a mesma capacidade de combate de pilotos que concluíram seu treinamento antes do início da guerra daqueles que foram treinados às pressas. Com licença, mas posso? Estas são batalhas para defender o espaço aéreo sobre o continente. Qualquer aeronave atingida deveria poder pousar e voltar a decolar. Essa taxa de perdas não parece um pouco estranha? A resposta à pergunta foi mais um motivo para dores de cabeça. Existem dois problemas. Explicar. Em primeiro lugar, mesmo que sejam atingidos, os pilotos relutam em usar seus paraquedas. Por que é que? Outro dia, alguns magos aéreos imperiais pousaram. Você se lembra disso? Certo, era uma unidade especial que veio resgatar alguns prisioneiros ou algo assim, eu acho. A maioria das pessoas presentes na reunião não tinha conhecimento disso. Mas o general Abergron e alguns outros sabiam que os monstros que realizaram o ataque eram o do 113º Batalhão de Magos Aéreos. Eles eram uma unidade que se reportava diretamente ao Estado-Maior do Exército Imperial. Por que enviariam uma unidade tão valiosa em uma missão de resgate? E por que ter um trunfo tão importante, identificado como pertencente ao Estado-Maior, posicionado na frente ocidental, mesmo para uma batalha aérea com magos? Durante algum tempo, as várias agências da Commonwealth debateram as questões, mas agora já sabiam as respostas. A polícia confrontou os soldados inimigos que desceram. Essa informação foi divulgada e transformada em um boato de que soldados inimigos haviam descido. Depois foi relatado diversas vezes que eles estavam usando nossos uniformes, e agora os ataques equivocados contra nossos próprios pilotos ejetados não param. Em tempos de guerra, os boatos se espalham como germes. Então, por que o boato de que a Polícia Civil foi atacada por uma unidade de operações especiais imperial não se espalhou? Quando se deram conta, as histórias já haviam se espalhado como fogo em palha seca e os bares da cidade estavam cheios delas. Para que todos pudessem ver, soldados inimigos caindo do céu como chuva. A importância do precedente gravado na mente dos cidadãos era algo terrível, mas o exército da Commonwealth só se deu conta disso quando já era tarde demais. Além disso, desde que um piloto voluntário saltou de paraquedas, foi atacado e morto devido a problemas de comunicação, todos os pilotos dizem que se forem atingidos, preferem morrer no céu. Tente corrigir isso, urgentemente. Está muito atrasado. Foi uma tragédia que provocou suspiros em todos os presentes. Um refugiado que se ofereceu como voluntário para lutar pela Commonwealth de todas as pessoas. Foi atacado por um civil em um frenesi patriótico no momento em que pisou em solo da Commonwealth. Mesmo graduados de escolas públicas estavam sendo agredidos assim que pousavam e teriam corrido perigo se não tivessem apresentado identificação. Não se podia esperar um aumento no moral dos pilotos se histórias como essa estivessem circulando. Quando perceberam um aumento no número de pilotos mortos em seus aviões, já era tarde demais. Foi uma manobra tão suja que o general Abergron se sentiu pessoalmente enganado. Então, qual é o outro problema? O primeiro-ministro insistiu, e Abergron tentou adivinhar qual seria a resposta. Estamos com falta de pessoal de manutenção e outros funcionários que trabalham nos bastidores. As instalações de produção aumentaram junto com a rápida expansão de nossas unidades aéreas, mas existem muitos tipos de aeronaves, e as equipes de manutenção não foram ampliadas para acompanhar o ritmo. Os representantes do Ministério da Aeronáutica protestaram, um após o outro, contra a dura realidade que enfrentavam. As dificuldades extremas que a Força Aérea Real estava enfrentando eram incrivelmente graves. Como resultado, será difícil evitar a redução do nosso ritmo de operação. Também recebemos feedback das unidades aéreas. Elas dizem que estão tendo muitos problemas com os motores ultimamente. Quando analisam com um olhar imparcial, sim, existem problemas de manutenção, mas a principal questão é a má qualidade da fabricação. Não tem jeito. Estamos nos desdobrando para expandir as linhas de produção. Estamos quase chegando ao ponto em que teremos que começar a usar trabalhadores mobilizados com pouca experiência. Normalmente, qualquer debate acalorado entre oficiais incluiria uma vaga troca de acusações. Mas essa murmuração, com vozes sem vida e olhares quase indiferentes, dizia: a culpa não é da minha divisão. Isso só pode ser descrito como uma crise de baixos padrões. Ao lançar um olhar para o lugar de honra, o primeiro-ministro suspirou. Vamos supor que nossas colônias ultramarinas sejam nossas amigas. Ora, temos muitos amigos. E quanto àquele diabo com quem acabamos de fazer um pacto? O que eles farão por nós? Acho que será uma luta extremamente difícil. O adido que enviamos diz que, devido a problemas políticos anteriores, a estrutura do exército da Federação está muito mais fraca do que se previa. Tenho certeza de que não podem ser tão ruins quanto a Dácia. Bem, não. O representante do Ministério da Guerra respondeu que eles não eram tão decepcionantes assim, mas de uma forma bastante vaga. Bem, é claro que ele foi vago. O próprio Abergron havia relatado ao Ministério da Guerra a situação da Federação. Os resultados da pesquisa que realizaram a pedido do Exército foram terríveis. Mesmo uma estimativa otimista, ou talvez extremamente otimista, indicava que mais da metade dos oficiais não tinha experiência. Os altos escalões dos generais haviam entrado em colapso total devido a anos de expurgos. A equipe estava completamente desorganizada. As unidades aéreas e de magia, que desempenhavam um papel tão crucial no combate moderno, entraram em colapso total devido a uma luta de classes ou algo semelhante. Embora estivessem sendo remontados às pressas, seus equipamentos eram todos terrivelmente antigos.
Quanto às armas e artilharia de guerra terrestre, elas estavam dentro dos padrões, mas, visto que relatório após relatório afirmava que as tropas terrestres eram incapazes de cooperar umas com as outras, a situação era sombria. Mesmo que não fosse tão deplorável quanto o Principado da Dácia, a Bergron tinha uma noção precisa de quão ruins eram as coisas dentro do exército da Federação. Mas não há como escapar de uma luta difícil. Afinal, eles não estão em posição de aproveitar sua superioridade numérica. Que desperdício! Mesmo assim, eles estão suportando o peso das forças imperiais. Foi salientado que a Frente Oriental estava se tornando o principal campo de batalha. Bem, o Império estava preocupado com suas forças navais, e a comunidade estava preocupada com suas forças terrestres. A Federação e o Império estavam conectados por terra, então entraram em conflito de forma significativa, enquanto a comunidade e o Império continuavam a travar batalhas aéreas sobre o estreito que os separava. Francamente, o exército imperial estava concentrando seus esforços na Frente Oriental. Se conseguíssemos reforçá-los, talvez pudéssemos aliviar um pouco a pressão das batalhas aéreas. Como exatamente? O interesse do primeiro-ministro Shurbul foi despertado, mas em resposta à sua pergunta, o exército deu uma resposta que causaria sofrimento a todos, exceto a si próprio. Que tal destacar uma unidade aérea? Além de abrir a rota norte que a Federação almeja, poderíamos estabelecer um esquadrão conjunto de defesa de rotas de transporte. A Marinha se opõe veementemente à sugestão do Exército. A Força Aérea também está em declínio. Você não entende a situação da nossa defesa em território continental? Não era de admirar. Para o lado que recebeu o conselho, devia ser algo repugnante. Essa palavra indicava claramente que eles não recuariam. Que atitude da Marinha e da Força Aérea ao encararem o Exército? Com licença, mas posso perguntar por quê? Em resposta à pergunta do representante do Exército, que se mostrou desapontado, eles o deixaram na mão. Como vocês do Exército sem dúvida sabem, criar uma única cadeia de comando geralmente leva a problemas. Não precisamos nos esforçar para trabalhar em conjunto, disseram os oficiais superiores da Marinha, como se discordassem da ideia de um plano conjunto. Entretanto, o representante da Força Aérea, em silêncio, retirou a carteira e a virou. Ao bater na parte de baixo, demonstrou que nem um único centavo cairia. O significado de ambas as ações era claro. Seria realmente tão difícil cooperar com uma unidade da Federação? Interrompeu o primeiro-ministro Shurbul, incapaz de ficar de braços cruzados. Nossa Força Aérea não tem os recursos necessários para um empreendimento desse tipo. Do ponto de vista da Marinha, nossas doutrinas e estruturas são muito diferentes. Os oficiais que servem lá e os oficiais de ligação dizem que no momento é melhor simplesmente manter algum grau de contato. A Força Aérea não tinha ninguém para enviar. A Marinha talvez conseguisse reunir uma unidade, mas não tinha a menor intenção de fazê-lo. E não era de se admirar, visto que a Marinha da Federação sequer era capaz de operar em águas costeiras. A ideia de abandonar sua essencial função de defesa do continente por uma missão de abastecimento em espaço aéreo sob controle inimigo não os entusiasmava. As coisas simplesmente não vão sair como queremos, né? Murmurou alguém, e todos acenderam seus charutos numa tentativa de ignorar o silêncio constrangedor que se seguiu. Para dar uma previsão do tempo, aquela sala envolta numa névoa púrpura, o céu estava perpetuamente nublado como o céu da Commonwealth no outono. Eles não conseguiam evitar o sentimento de melancolia. E quanto aos nossos queridos colonos? Estão prontos para nos enviar algo além de tropas voluntárias? Definitivamente não. A opinião pública é firmemente contra a entrada na guerra. Mais de um estalo de língua irritado ecoou na sala de reuniões. Isso aconteceu justamente quando aqueles orgulhosos homens da Commonwealth buscavam ajuda, ainda que a contragosto. Se o público se revoltasse contra o fornecimento de apoio, dar uma mordida em um charuto não seria suficiente para ajudá-los a suportar isso. Será que o Império está interferindo na opinião deles? General Abergron, qual a sua resposta? Ao ouvir a pergunta do facilitador, todos os olhares se voltaram para ele. Todos queriam saber a resposta. Então a situação é tal que eles estão deixando de lado o desinteresse oficial? Devem estar mesmo esperando muito dos colonos. Infelizmente, Abergron só tinha más notícias para eles. Sinceramente, a influência do Império não é suficiente para ser considerada significativa. Essa foi uma forma indireta de dizer isso. Como ele não tinha provas concretas, era em parte especulação, mas não havia sequer um indício de que as manobras de opinião pública no Império seguissem uma política unificada. Por pouco, talvez. Eram apenas as pessoas nas embaixadas, como era comum em postos diplomáticos, que travavam a batalha da publicidade nos países neutros. E no fim das contas, tudo se resumia à habilidade individual. Ele não teve a impressão de que havia uma campanha de propaganda organizada. O equivalente local deles ao Ministério das Relações Exteriores do Império está ativo. Nesse sentido, não podemos dizer que a Federação não esteja interferindo de forma alguma, mas seus esforços não devem resultar em muita coisa. Por quê? Operações de inteligência furtivas não são incomuns. Eles são muito astutos. Será que o Império não vinha influenciando a opinião pública o tempo todo? Tentar negar isso categoricamente exigiria provas irrefutáveis. Mas lembre-se da postura tradicional do Império em relação a entidades estrangeiras. Não é o tipo de nação que dá muita importância à opinião pública. Provavelmente são as pessoas no terreno que tomam as decisões. Ouviu-se um ug e vários participantes devem ter ficado tensos ao ouvirem falar de quão péssimo o Império era em diplomacia. O poder militar emergente foi um produto da era moderna, tendo realizado avanços inovadores em muitas áreas, tecnológica, industrial, econômica, militar, e assim por diante. Mas por alguma razão, ou talvez justamente por essa razão, o Império era incapaz de compreender as sutilezas da diplomacia.
A visão do governo imperial é puro idealismo. Estamos falando de pessoas que acreditam que a razão governa o mundo, sabe? Não me surpreenderia se estivessem descartando a participação dos Estados Unidos na guerra por não conseguirem vislumbrar os benefícios dela. A arrogância de pensar é assim que o mundo deveria ser. Foi por isso que grandes nações em desenvolvimento, que ainda não haviam sofrido reveses, cometiam erros com tanta frequência. Mas, independentemente da opinião das autoridades dos Estados Unificados, era verdade que a opinião pública se opunha à intervenção. Nesse sentido, era talvez natural que o Império baixasse a guarda. O maior aliado do governo imperial, portanto, era a vontade do povo. Então essa negatividade é a vontade do povo? Sim, senhor primeiro-ministro. Infelizmente, o povo dos Estados Unidos deseja manter-se distante da guerra. Ele falou com imparcialidade. Dar más notícias de forma emotiva foi desagradável. Qualquer notícia perturbadora deve ser transmitida da forma mais objetiva possível. Que inconveniente. Eu adoraria envolvê-los nisso. Acho que para isso precisaremos de algum tempo. O Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Mídia estão elaborando um plano de propaganda para tempos de guerra. Nosso objetivo é atingir a intelectualidade, independentemente de ser de esquerda ou de direita. Espero que nos aliarmos a esses demônios traga alguns benefícios. Será que eles haviam considerado os prós e os contras de ter os comunistas como aliados? Várias pessoas assentiram com a cabeça, fazendo comentários vagos que deixavam claro para todos o quão problemático era o comunismo. Mas o quanto eles realmente entendem? O general Abergron não teve escolha a não ser dar de ombros, em tom crítico. O verdadeiro problema com os comunistas era sua capacidade de se multiplicar e infiltrar. Eles se infiltravam como infantaria por algum buraco, e antes que você percebesse, já havia um ninho inteiro deles. Bem, nesse momento, Abergron teve que dar um sorriso amargo. Podemos nos preocupar com tudo isso depois que vencermos esta guerra. De qualquer forma, temos muitos problemas no momento. Precisamos ganhar tempo. E além disso, não quero desgastar nossa força de combate. Então talvez a rota pelo norte, mencionada anteriormente, seja uma boa ideia, afinal. O primeiro-ministro e o facilitador retomaram o plano de construção de uma linha de abastecimento para a federação. Considerando a eficiência das rotas marítimas para o transporte, não era uma má ideia. Mas, isso com a ressalva de que as forças terrestres, navais e aéreas precisariam disponibilizar a mão de obra necessária para isso. Senhor primeiro-ministro, como dissemos? Espere. Shurbu ergueu a mão para silenciar o representante da Marinha e apresentou uma proposta em tom calmo e ponderado. Eu sei que estamos na situação extremamente difícil de termos poucos navios disponíveis. E é exatamente por isso que quero propor a inclusão de embarcações civis nos comboios. Embarcações civis? Era uma proposta que, apesar de tudo, deixou todos perplexos. As águas em questão eram claramente perigosas. As seguradoras certamente recusariam os contratos. Era difícil imaginar que outros navios, além dos que já haviam requisitado, se dirigissem para a Rota do Norte. Pelo menos, não normalmente. Permita-me confirmar um ponto. Um membro do Ministério das Relações Exteriores, que até então permanecerá em silêncio, falou em voz baixa. Dominador da especialidade da Commonwealth, a diplomacia de tripla negociação, sua mente era a própria definição de perspicácia. Isso inclui navios de países neutros? A pergunta parecia insignificante, mas suas implicações eram graves. Se adicionassem navios de nacionalidade neutra ao comboio, não poderia ocorrer um acidente grave. Por isso, todos aguardavam ansiosamente a resposta do primeiro-ministro Shurbu. Será que ele quer que um acidente como esse aconteça? Bem, tudo o que posso dizer é que a longo prazo, isso muito provavelmente acontecerá. Claro que inicialmente pretendo seguir em frente com nossos próprios barcos. Mas é possível que as embarcações se tornem escassas. É difícil para mim responder a uma pergunta hipotética. Sim, como o senhor diz. Sua resposta foi ambígua. Ele não negou, mas também não confirmou. Mesmo assim, aqueles que conheciam os meandros de Whitehall entenderam o que não foi dito. Já que ele não negou com um não, o primeiro-ministro certamente o faria se fosse necessário. Senhores, deem-me essa risada maldosa. Isto não é um auditório de escola pública. Vamos conduzir esta guerra a sério. Com suas observações indiretas, o primeiro-ministro deve ter decidido seguir a razão de Estado até o fim. Portanto, ninguém se surpreendeu com o que ele disse em seguida. Então vamos rever nossa política. Manteremos os combates aéreos no oeste apenas como interceptações. Se fizermos isso, esse número de soldados imperiais poderá seguir para a frente oriental, certo? Enquanto isso, nosso principal objetivo será fazer com que os colonos se juntem ao nosso lado. Se demorarmos muito, a Federação pode não conseguir resistir. Se for preciso, lidaremos com isso. O ideal seria que eles se eliminassem mutuamente. Claro, o pior cenário seria se o Império sobrevivesse. Então, quero desgastá-los aos poucos. O primeiro-ministro deu uma risadinha discreta. Aqueles comentários deviam refletir seus verdadeiros pensamentos sobre o assunto. No entanto, a maioria dos presentes provavelmente o apoiaria incondicionalmente. Se sangue fosse derramado, melhor que fosse a juventude de outro país do que a sua própria. Acima de tudo, para a Commonwealth, ver o irritante império e os igualmente irritantes comunistas se eliminarem mutuamente seria absolutamente fantástico. Tenho uma sugestão. Como demonstração de amizade com a Federação, vamos destacar uma unidade voluntária dos Estados Unidos e alguns magos da Marinha para proteger a Rota Norte. A que unidade de voluntariado você se refere? Eles são da Aliança Antante. Acho que tanto militar quanto politicamente, assim como em termos de propaganda, enviar algumas unidades seria uma decisão sábia. O Ministério das Relações Exteriores havia se mantido bastante discreto até então, mas sua explicação reforçou a guerra de propaganda. Francamente, tratava-se de uma proposta que ignorava completamente a praticidade militar. O que pensa a Marinha? Nós nos opomos. Contra. O objetivo é bom. E não é que eu não entenda.
Para ser franco, porém, o que nos falta é o método, que é o mais importante. Este não era o tipo de operação pela qual os militares em campo arriscariam suas vidas de bom grado. Considerando as carrancas nos rostos dos representantes da Marinha, era impressionante que eles sequer considerassem o objetivo válido. Você está dizendo que não podemos enviar tropas para proteger a rota? Já estamos com uma notável falta de navios de escolta. Se nos pedirem para retirar mais, nossos esforços de escolta marítima provavelmente falharão. O que? Mesmo sob o olhar severo e o tom rigoroso do primeiro-ministro Churbu, a resposta da Marinha não mudou. Não havia como mudar. Senhor primeiro-ministro, tenho certeza de que o senhor se lembra de como era durante seus dias como primeiro-lorde do almirantado. Se é disso que você está falando, então eu me lembro de ter sido possível recrutar destroyers suficientes ilegalmente. A resposta da frota é que não. O número total de destroyers já está tendo dificuldades para suportar uma taxa de desgaste crescente, e se a frota principal estiver sem escoltas, então... Exatamente. Isso poderia prejudicar a frota ou o combate antissubmarino. Há uma coisa que eu gostaria de perguntar. Os submarinos imperiais estão a caminho, mas o que os nossos estão fazendo, tirando uma soneca? Com todo respeito, existe uma diferença entre o Império, um estado continental, e nós, um estado marítimo. Por favor, levem em consideração o fato de que dependemos de rotas comerciais marítimas e o Império já está isolado delas. Se você entende isso, então deve saber o quão precárias são nossas rotas comerciais, certo? O representante percebeu para onde a conversa estava caminhando, mas o primeiro-ministro Churbu não lhe deu tempo para encobrir seu erro. Para proteger uma rota comercial tão importante, precisamos de destroyers. Até que possamos produzi-los em massa, retire-os da frota. Use magos da Marinha para ajudar no combate antissubmarino. A atmosfera estava impregnada pela vontade que emanava de todo o corpo do primeiro-ministro. Por um instante, os oficiais da Marinha quase foram engolidos por ela, mas logo em seguida todos ergueram suas vozes em resposta. Senhor primeiro-ministro, qualquer coisa menos isso. Por favor, repensem isso. Os destroyers da frota são os caças de elite em batalhas navais decisivas. Se os lançarmos em uma batalha de desgaste, jamais conseguiremos aniquilar a frota inimiga. Essas eram as vozes de homens que conheciam o mar, mas pareciam ter esquecido que estavam em uma colina. Cale-se. Um grito. A discussão foi resolvida com muita facilidade no momento em que o primeiro-ministro gritou com os homens da Marinha e eles não responderam. A comunidade britânica não pode durar um único dia sem rotas comerciais marítimas. Esse era o destino de uma nação marítima. Eles precisavam atravessar o mar para sobreviver. Tudo que sua existência como Estado exigia era encontrado em terras estrangeiras. Se desejassem alguma coisa, a única opção era transportá-la através do mar. Independentemente de serem a favor ou contra, a Commonwealth não poderia existir sem o mar. Não é para isso que serve a Marinha? Se não for, então podemos muito bem deixar nossos diques apodrecerem. Vejam como ela é forte. Que inimigo ousaria nos desafiar? Que me importa uma batalha naval decisiva que talvez nunca aconteça? Sobreviver ao amanhã. Essa é a nossa prioridade. Entendido. Não havia ninguém que não pudesse se compadecer da vergonha dos lordes do mar que se curvavam. Seus subordinados os amaldiçoariam. Os mares do norte eram revoltos. É claro que ninguém ficaria feliz em ter sua unidade desmembrada e enviada para um lugar como aquele. Seus corações provavelmente continuariam voltados para uma batalha naval decisiva. Mas, uma vez definido um objetivo principal, o Estado tinha que executar seu grande plano sem demora. Podemos prosseguir? Nessas condições, quanta força a Marinha pode enviar para a Rota do Norte? Estejam cientes de que devemos esperar algumas perdas. Se enviarmos um grupo de navios de transporte de alta velocidade, podemos limitar o tempo que passamos em águas perigosas. E acredito que a frota doméstica pode fornecer destroyers de alta velocidade para escoltá-los. Quero que esses navios de transporte sejam capazes de navegar a uma velocidade mínima de 18 nós. Impossível. Você sabe qual é a taxa de erosão em nossas águas costeiras? Você está sugerindo que devemos tentar romper as águas controladas pelo inimigo com um comboio lento? O que eles estavam debatendo era como fazer isso. Se era possível ou não já não estava em discussão. Não é para isso que existe uma acompanhante? A premissa em nossas águas costeiras é que nossa frota está por perto. Se estivermos cruzando o território onde a frota imperial de alto mar está ativa, aí a história é outra. A menos que o comboio fosse rápido o suficiente para escapar do inimigo, poderia ser capturado por um navio de superfície. Vozes que argumentavam que o risco era muito alto persistiram em apontar os problemas. De qualquer forma, existe o risco de sermos capturados por aeronaves ou magos, então uma caravana maior, porém mais lenta e com mais proteção. Não teria uma chance melhor de sucesso? São os comboios lentos que sustentam as necessidades de abastecimento do nosso país, sabia? Espere. Mesmo que a discussão tenha se desviado um pouco do assunto, a Commonwealth havia decidido adotar uma política de abertura de uma rota pelo norte. Nesse caso, o general Abergron ficou absorto em pensamentos. Certamente não é um plano ruim. Mas não é conveniente demais para a Federação? À primeira vista, a conclusão pareceu estar em busca dos interesses da Commonwealth. Senhores, podemos presumir que já ouvimos a opinião de todos? Todos assentiram com a cabeça, e provavelmente ficaram felizes por não haver objeções. A unanimidade era um prenúncio de união. Foram boas notícias que fizeram até mesmo um participante como o general Abergron sorrir ao ver as perspectivas promissoras. Ele queria acreditar que as coisas estavam indo na direção certa. Exatamente por isso, como chefe da agência de inteligência, tendo sido forçado a suportar tantas dificuldades constantes, ele não conseguia aceitar completamente a situação.
Ao menos concordamos em enviar uma unidade de magos da Marinha para escoltar a Rota Norte junto com as tropas voluntárias dos Estados Unidos. Então, o único ponto de discórdia são os navios. Bem, então o primeiro-ministro Shurbu tragou seu charuto em silêncio e esperou até que a paciência de todos estivesse quase no limite para continuar. Tenho uma ideia sobre um barco. O comentário fez a Bergrão pensar uma ideia sobre onde conseguir alguns navios seria compreensível. Talvez, nesse caso, ele tivesse conversado com alguém responsável pelos horários de embarque com antecedência. Mas, um único barco. Dito isso, era o primeiro-ministro quem estava falando. Todos educadamente reprimiram suas dúvidas e esperaram que ele continuasse. O general Bergrão revisou sua avaliação. Os representantes da Marinha empalideceram. Pareciam ter alguma ideia do que ele tinha em mente. Podemos enchê-lo de carga e, como bônus, nem precisará de escolta. Certo? Perguntou ele à Marinha, que já estava em pânico. Por favor, aguarde, senhor primeiro-ministro. Isso não. Qualquer coisa, menos isso, você não pode fazer isso. Pode-se dizer que foi um verdadeiro espetáculo ver oficiais da Marinha, que normalmente se orgulhavam de estar sempre no controle da situação, praticamente espumando pela boca de tanta agitação. E por algum motivo, o desespero deles só tornava a irritação cômica ainda mais engraçada. Essa é a conclusão a que cheguei levando em consideração a escassez de navios de escolta da qual você se queixou. Mas aquele navio, estamos usando o RMS Queen of Anjou. Certifique-se de transmitir isso ao comando da frota. A Bergrão se lembrou desse nome. Era o maior navio de passageiros da Commonwealth. Em outras palavras, o maior navio cargueiro passageiro do mundo. E se bem se lembrava, o mais rápido navio cargueiro passageiro. Antes da guerra, ele o conhecia como o navio de passageiros de luxo mais rápido em serviço. Ele tinha ouvido dizer que fora requisitado, mas entendo. A julgar pelo descontentamento da Marinha, deve ser ainda mais útil do que diziam os rumores. Mas, escolha seus melhores magos marinhos para a escolta. Não a deixem afundar. Após um deles murmurar, não, os membros da Marinha ficaram em silêncio e apenas olharam com reprovação para os membros do Exército, que de repente se ocuparam em fumar seus charutos e começaram a olhar para o teto, onde estavam seguros. Os oficiais da Força Aérea pareciam determinados a sobreviver ao momento com expressões impassíveis. Ansiosos para não se envolverem na situação, mergulharam em uma discussão técnica extremamente especializada sobre motores de avião. Os membros do Ministério das Relações Exteriores e outros funcionários do governo pareciam como sempre, como se nada daquilo tivesse a ver com eles. Uma zona de perigo como esta não é lugar para ficar por muito tempo. Se eu ficar acidentalmente tempo demais, as chances de me meter em problemas desnecessários aumentarão consideravelmente. O melhor a fazer é ir embora agora. Mas justamente quando o general Bergrão decidiu se retirar, ele percebeu a voz de um jovem funcionário chamando-o. Quando atendeu ao chamado, chegou antes daquele que até momentos antes estivera envolvido em uma acalorada troca de opiniões com a Marinha, ou melhor, zombando dela. O próprio primeiro-ministro Shurbu. Com um largo sorriso no rosto, o primeiro-ministro deu-lhe um tapinha familiar no ombro. A maioria das pessoas consideraria isso uma honra. Tal era a felicidade da ignorância. Desculpe a demora, senhora Bergrão. Lamento o convite repentino, mas ficaria muito feliz em poder tomar chá com o senhor amanhã às 3 horas. Se não for incômodo, agradeceria se o senhor viesse à residência do primeiro-ministro por volta desse horário. Será um prazer, senhor. Um convite do primeiro-ministro era praticamente uma ordem. A menos que tivesse um chá marcado com o rei, ele teria que estar com o primeiro-ministro Shurbu às 3 horas do dia seguinte. Muito bem. Então pedirei ao meu mordomo que prepare tudo. Algo mais leve lhe serve? Sim, obrigado, senhor primeiro-ministro. Imagem. Em um certo dia na capital da comunidade, Londres 1, residência do primeiro-ministro. No dia seguinte, o major-general Bergrão compareceu na hora marcada na residência do primeiro-ministro. Ao longo do caminho, ele observara a monotonia do céu. A escassa luz solar era normal. Não era tão incomum que o sol não desse as caras no céu de outono. Ele havia crescido naquele clima desde o nascimento. Não podia reclamar. Às vezes, sentia vontade de dar um pulinho no mar interior e curtir umas férias na praia, mas estávamos em tempos de guerra. A sociedade e as praias eram para depois da guerra. Ele já estava praticamente acostumado com os itens militares sem graça e com o mundo tingido de bege. Certamente nem mesmo a instituição do chá das 3 horas escapou ao flagelo da guerra. Perto da mansão do primeiro-ministro, havia posições de artilharia antiaérea, em função dos combates aéreos, e alguns abrigos subterrâneos. Aqui e ali, soldados tomavam chá em seus postos. Comparado ao princípio da coisa que era ter tempo, relaxar e conversar, não havia nada mais triste. Quando foi conduzido por aqui até uma mesa num canto da residência do primeiro-ministro, os baldes espalhados aqui e ali, para o caso de incêndio, lembraram-lhe que estavam em guerra. Pronto. Sente-se. O primeiro-ministro ofereceu-lhe uma cadeira, e o mordomo saiu para preparar o chá. Antes da guerra, Bergrão jamais imaginaria que um dia estaria compartilhando uma mesa com o primeiro-ministro Shurbu. Embora se sentisse honrado por ter tal oportunidade, isso não lhe trouxe alegria. Ele se sentia péssimo porque sabia que significava que sua pátria estava em apuros. Por exemplo, as pessoas ao seu redor. Os funcionários com seus movimentos precisos que praticamente personificavam a disciplina, eram profissionais, mas muitos deles eram bem idosos. Mesmo os mais jovens deviam ter mais de 50 anos. Não era de admirar, considerando que o exército havia recrutado a maioria dos jovens. Em algum momento tudo que eles consideravam garantido se tornou passado. Perceber conscientemente a passagem do tempo sempre o deixava melancólico. O fato de os uniformes das pessoas que traziam os itens de chá estarem tão impecáveis como antes era realmente deprimente.
Peço desculpas, mas como estamos em guerra? Serviram chá com a implicação de que aquilo era tudo o que conseguiam fazer. A Bergron estava prestes a aceitar o comentário como verdadeiro quando, de repente, não pôde acreditar no que via. Um vislumbre de prata polida até atingir uma beleza sobrenatural. A prata escurecia com tanta facilidade. Seria possível poli-la tão bem? Considerando a escassez de mão de obra, ele não sabia se devia ficar impressionado ou enojado. Então, chá com porcelana e talheres de prata como nos bons tempos. Em tempos de guerra, na residência do primeiro-ministro, quando ele e sua equipe estão sob a pressão de liderar a guerra, meu mordomo é muito exigente. O chá é razoavelmente bom. Considerando as circunstâncias de distribuição em tempos de guerra, eu diria que é surpreendentemente bom. O chá de ação que lhe ofereceram não era ruim, mesmo para os padrões de tempos de paz. Considerando os ataques comerciais que enfrentavam, pode-se dizer que era inesperadamente delicioso. Tenho certeza de que o ideal do meu mordomo é servir apenas produtos da melhor qualidade e da melhor época. Claro que também não fico nada contente quando não conseguimos os melhores produtos e somos obrigados a fazer substituições. Bom gosto, amor pela tradição e uma postura imperturbável. Mesmo que estivesse demonstrando coragem, o fato de estar exibindo a atitude tradicional da Commonwealth era realmente encorajador. Não posso negar que nós, no governo, temos muito trabalho a fazer no que diz respeito a produtos falsificados. O atraso no fornecimento de chá é inesperadamente grave. Não se pode travar uma guerra sem chá. O primeiro-ministro riu, e o general Bergron esboçou um sorriso irônico. Certamente lutar uma guerra sem chá estava fora de questão. Qualquer um que tivesse um azar tão grande certamente daria um jeito de conseguir chá em algum lugar. Um bom exemplo disso foram os oficiais de inteligência enviados para o continente sul. Apesar de terem sido despachados para um deserto, aparentemente eles conseguiam obter chá de uma forma ou de outra. Ou, em outras palavras, eles conseguiram encontrar chá no deserto. Talvez tivessem talento para se apresentar bem, mesmo que ele os fizesse trabalhar um pouco mais. Mas suponho que não podemos perder tempo conversando. Vamos ao que interessa? É exatamente como você ouviu na reunião do Comitê de Defesa da Commonwealth. A Bergron percebeu que estava relaxando demais. Endireitou-se e preparou os ouvidos para escutar. Ele se perguntou por que diabos o primeiro-ministro o havia chamado. Como responsável pela inteligência, ele respondia ao primeiro-ministro, mas esta era a primeira vez que era convidado para um chá em particular. Não temos o suficiente de nada. Desde itens de primeira necessidade, como chá, até, na frente de batalha, destroyers, outros navios, ou mesmo países aliados confiáveis e civilizados. Eles foram realmente forçados a admitir que a comunidade estava enfrentando uma crise. E tudo isso porque não conseguiram impedir a derrota da República no continente. Agora pagavam o preço de sua intervenção tardia, enfrentando o poderoso império sem seu aliado. Essa é a verdadeira situação aqui na Commonwealth. Embora as coisas tenham melhorado um pouco desde que eu disse no parlamento que este era o melhor momento deles e o pior para nós. Se as coisas melhoraram e o senhor ainda está tão chateado assim. Exatamente. Churbu ofereceu uma caixa de charutos e disse para ele pegar um. Vejo que ele ainda gosta de fumar. A Bergron esboçou um sorriso irônico, mas ele próprio não se opôs. Quando ele aceitou com gratidão, viu que era da mais alta qualidade, como de costume. Portanto, mesmo nestes tempos difíceis, há charutos por aí, se você souber onde procurar. Mas mesmo enquanto fumava, a pergunta permanecia. Por que fui convocado? Ele não conseguia deixar de se perguntar enquanto apreciava o bom charuto. O assunto foi se desviando de um tema para outro, mas tanto tempo havia passado que ele começou a achar que essa era uma maneira muito indireta de chegar ao ponto principal. Foi então que aconteceu. Senhora Bergron, serei franco com o senhor. Não quero me arrepender deste acordo com os comunistas. Entendo, senhor. Sua intuição reagiu à observação repentina do primeiro-ministro Churbu. Então, isto tem a ver com os comunistas. Ele percebeu que sua garganta estava seca, mas quando pegou a xícara e tomou um gole do chá Asson, não conseguiu sentir o gosto. Houve algum progresso na busca pelo espião infiltrado que assola o serviço de inteligência? Peço desculpas, mas a investigação ainda está em andamento. Ainda não o identificamos. Como nada parece ter vazado recentemente, é possível que o informante fosse um dos oficiais cedidos pelo exército ou pela marinha. O próprio Bergron duvidava disso, mas prosseguiu. O problema é que não podemos descartar a possibilidade de ele ter sido transformado em um agente adormecido. Tudo o que podemos fazer é continuar gerenciando nossas informações da melhor maneira possível. Ele havia feito uma verificação minuciosa de seus subordinados. Certamente, ele não tinha interesse em suspeitar de seus amigos, mas sabia que era necessário, ainda que desagradável. Ele tinha feito tudo isso. Ele tinha certeza de que logo conseguiria identificar o vilão descarado, mas até agora não tinham chegado a lugar nenhum. Havia sido sugerido que talvez o informante fosse um dos oficiais cedidos, mas sem provas para sustentar essa hipótese, parecia mera ilusão. Para o agente adormecido, não ser mais suspeito seria uma grande vitória. Não seria bom para Bergron e seus homens baixarem a guarda assim tão facilmente, o que tornou toda a situação especialmente difícil. Assim como o chefe da inteligência, o general Bergron apresentou um pedido oficial de desculpas. Em conclusão, tudo o que posso fazer é pedir desculpas mais uma vez. O fato é que ainda estamos investigando sobre isso. Sim, senhor primeiro-ministro, vou me contentar com a bronca. Mesmo que ele seja duro comigo, não tenho como discutir. A Bergron se preparou. Existe a possibilidade de ser agência de inteligência da Federação. Por isso, essa revelação foi completamente inesperada. Foi apenas graças aos seus longos anos de autocontrole e disciplina que ele não perguntou imediatamente. O quê? A conclusão a que seu cérebro mal conseguiu chegar insinuava a verdade, que o informante era. Espere um minuto. Por que o primeiro-ministro sabe disso? O que você quer dizer?
Tenho certeza de que você conhece o comissariado de assuntos internos deles, não é? Provavelmente sabe mais sobre eles do que eu, mas, de qualquer forma, eles apresentaram uma proposta para cessar toda a atividade de espionagem mútua. A surpresa o deixou sem palavras. Devo perguntar, e daí? Ou devo me questionar, por quê? Ambas as opções pareciam apropriadas, e ao mesmo tempo não. Então você realmente fez um pacto com o diabo. Podemos considerar isso um sinal. De qualquer forma, a chefe do Comissariado para Assuntos Internos, Loria, disse, como representante deles, que desejam realizar uma reunião de trabalho para trocar informações e combater o Império em conjunto. Entendi. Faz sentido. Francamente, a ideia de que ele, da Commonwealth, pudesse se encontrar com pessoas da inteligência da Federação era uma revolução em escala copernicana. Era isso que significava estar completamente estupefato. Isso o fez perceber profundamente que o paradoxo do mundo da inteligência, a única certeza é que nada é certo, era pura verdade. É um convite oficial? Claro, e isso veio acompanhado da promessa de anular todos os mandados de prisão e veredictos de culpa em julgamentos à revelia contra agentes de inteligência. Isso é, uau! Devo dizer que isso é encorajador? Seremos tolos por acreditar em uma garantia da polícia secreta do Partido Comunista? Ou devemos ficar atonitos com a sinceridade deles? As opções eram muito extremas. Senhora Bergron, dependendo de como as coisas se desenrolarem, gostaria que o senhor conduzisse a reunião. Entendido. Basta dizer a palavra e eu levarei um homem e partirei imediatamente, senhor. A hesitação era inútil. Se lhe mandassem ir, ele só poderia ir e dar o seu melhor. Muito bem. Se for conveniente para vocês, que tal usar o RMS Queen of Anjou? Ainda estamos acertando a data exata com o Comissariado para Assuntos Internos, mas assim que tudo estiver acertado, planejamos também uma troca informal de pessoal. Seria mentira se eu dissesse que não teria vergonha de libertar traidores sanguinários, bastardos traidores e comunistas, mas continuou a Bergron. Em seu rosto havia uma expressão diferente da máscara rígida, quase desumana, que ele usará até então. No mundo exterior, as pessoas sem dúvida a descreveriam como alívio, aceitação ou talvez alegria. Não posso reclamar se pudermos recuperar nosso povo daqueles assassinos comunistas. Seus colegas tão dignos de respeito. Uma vez presos, não houve mais notícias. A agência de inteligência da Commonwealth não tinha ilusões sobre a cortesia dos comunistas. Os acadêmicos de tendência pró-comunista pareciam não conseguir entender, mas o Comissariado para Assuntos Internos era incrivelmente severo, até mesmo com seus próprios funcionários. Se ele conseguisse trazer de volta à vida seus colegas presos por aquele bando de sádicos, foi o suficiente para fazer até mesmo a cúpula da agência de inteligência, imparcial por necessidade, esboçar um sorriso. Depois do inverno veio a primavera. Se você sabia que os dias de paz retornariam após os tempos difíceis, por que negligenciaria os preparativos para atravessar o inverno? Seria ainda melhor se pudéssemos oferecer acomodações de primeira classe aos que retornam. Ele havia lido em relatórios sobre o destino de agentes de inteligência capturados. Era isso que as pessoas queriam dizer quando afirmavam. Pior do que você pode imaginar, como continham informações ultrassecretas, os relatórios não podiam ser divulgados. Mas se pudessem, o debate absurdo sobre a crueldade humana chegaria ao fim. A resposta? Infinitas. Então, que torturas, que sofrimentos eles haviam suportado? Só de pensar no destino de seus colegas, seus olhos se enchiam de lágrimas. É claro que vamos querer bastante champanhe e vinho. E talvez precisemos de barris de cerveja. Uma brincadeira para disfarçar o constrangimento. Melhor exibir um sorriso invencível do que soluçar em meio às lágrimas. Devia ser por isso que estavam brincando. Hahaha, a hospitalidade de bebidas fortes. Eu mesmo pediria charutos, mas bebidas alcoólicas também são muito apreciadas. Desculpem a piada, suponho que quartos de primeira classe sejam impossíveis. A Bergron estava plenamente ciente da escassez de navios na marinha. Ele nem precisou que lhe dissessem por isso, apenas acenou com a cabeça e pediu desculpas por ter feito o primeiro-ministro compactuar com sua tolice. O RMS Queen of Anjou foi totalmente equipado como um navio de transporte militar. Os aposentos de luxo provavelmente foram todos removidos para dar lugar a espaços para transportar carga e soldados. Bem, isso deve ser melhor do que um campo de concentração da Federação. Se fosse muito luxuoso, eles morreriam de choque, então provavelmente está perfeito assim. Bebidas típicas de sua terra natal, charutos de sua terra natal e seus compatriotas. Mesmo um gesto simbólico bastava. Mesmo que não conseguissem expressar seus sentimentos em palavras, eles lamentavam e choravam a perda dos amigos falecidos e, em silêncio, atiravam seus copos. A amizade entre eles era tão forte que esses gestos transmitiam tudo o que precisavam. A Bergron tinha tendência a ficar sentimental com essas coisas, mas desta vez decidiu se autoflagelar. Permita-me retomar nossa conversa anterior. Em relação à libertação dos agentes que estamos, bem, tecnicamente falando, minha unidade anti-espionagem está a detendo. O motivo que o levou a redirecionar a conversa para a tarefa em questão era simples. Mesmo que estivesse em suas mãos, a vitória não era sua até que você a conquistasse. Quão melhor era rir do excesso de cautela depois do ocorrido do que desfrutar de uma felicidade passageira. Para os oficiais de inteligência, especialmente aqueles da Commonwealth, que haviam vivenciado uma série de erros, isso era óbvio. Basicamente, acho que todos deveriam ser libertados.
podemos considerar esconder alguns. Na verdade, eu gostaria de mandar alguns de volta como agentes duplos. Enviar espiões inimigos de volta ao seu país de origem como agentes duplos era um plano com o qual qualquer pessoa envolvida em espionagem sonhava. Mas a Bergron compreendeu a situação assim que ouviu o primeiro-ministro Churbu interromper a fala com um tom de voz sofrido. Mas estamos estritamente proibidos de causar problemas políticos. Exatamente. Precisamos pensar a longo prazo. Era uma das coisas irritantes da diplomacia e da política, a questão do que era permitido com os países aliados. Mesmo que fosse apenas uma formalidade, desde que a comunidade polaco-lituana e a federação estivessem do mesmo lado, isso teria que ser levado em consideração. Os dois países talvez não fossem amigos, mas estavam no mesmo barco. Ambos serviam à causa anti-império em um delicado equilíbrio. Poderíamos até dizer que a comunidade polaco-lituana e a federação, na verdade, nutriam uma profunda desconfiança mútua. Não era uma boa ideia alimentar suspeitas latentes. E fazia sentido que isso exigisse alguma autodisciplina. Mais do que qualquer outra coisa, o pessoal da federação provavelmente estava pensando a mesma coisa. Não havia a menor possibilidade de eles não interrogarem seus agentes libertados assim que retornassem. Entendido. Vou garantir que meus subordinados também estejam cientes. Só tem um problema. Por ora, era melhor se abster, mas havia uma coisa que a Bergron precisava confirmar. Era uma questão extremamente simples. Ele acabará de receber instruções para não enviar agentes duplos. Eis o problema. Há alguns agentes que vêm cooperando conosco há algum tempo. O que devemos fazer em relação a eles? O que deveriam fazer com os cooperadores que já haviam obtido? Deixo isso a seu critério. Só nos mantenha longe de problemas. Como sempre, então. Entendido, senhor. Foi-lhe dada a carta branca para lidar com eles da maneira que bem entendesse. Obrigado pelo chá maravilhosamente bom. Quando acha que poderemos embarcar no RMS Queen of Anjou? Estamos pensando nisso depois de ter feito 2 ou 3 viagens de ida e volta. Entendido. Então, com sua licença, senhor. Imagem. Meados de setembro de 1926, Moskva, sede provisória do Comissário de Assuntos Internos. No escritório sem vida do Comissariado para Assuntos Internos, o comissário Loria aprovava documentos com frieza. Ele tinha muito trabalho a fazer, já que estavam em guerra. Ele estava inegavelmente ocupado, mas o conteúdo do trabalho era diferente de antes do início da guerra. Carimbo. Os documentos nos quais ele estava pondo carimbo eram documentos de liberação. Camarada comissário, tem certeza disso? Você se refere ao compartilhamento de informações com a Commonwealth? Ou ao intercâmbio não oficial de pessoal que estamos realizando simultaneamente? As mãos do Partido Comunista da Federação eram nominalmente brancas e apertavam com orgulho as mãos do povo. Foi uma grande mentira, mas essa era a versão oficial deles. Logicamente falando, polícias secretas e similares não deveriam existir em estados comunistas. Portanto, concluía-se que a polícia secreta não poderia estar detendo agentes da Commonwealth que haviam se infiltrado na federação. Se houvesse algum engano, poderiam insistir que se tratava de algum tipo de erro. Assim, ele conseguiu sondar a Commonwealth extraoficialmente. Eles trocariam prisioneiros para resolver o problema que aflige os departamentos de imigração de ambos os países. Basicamente, não houve admissão de culpa, apenas a mensagem pacífica de que queriam chegar a um acordo. A reação da comunidade foi bastante favorável. As negociações estavam transcorrendo sem problemas e Loria, que havia planejado tudo, tinha grandes expectativas quanto ao resultado. Se havia algum problema, eram os idiotas à sua frente. Deixando de lado o anterior, a troca de prisioneiros poderia ser. Loria lançou um olhar de desprezo para o oficial, que parecia insatisfeito, e insistiu em seu ponto de vista. Escute. Tudo o que estamos dizendo é que erros lamentáveis foram cometidos por ambos os lados. Oficialmente deveriam fazer parecer que nunca houve hostilidade entre eles. Enquanto não fosse divulgada, a realidade deveria ser minimizada, tratada como algo trivial do qual se podia fechar os olhos, e ainda assim. Mas eles são prisioneiros. Camarada, eles não são prisioneiros. Nós os pegamos. Como esses tolos são teimosos obcecados com suas conquistas. Não fizemos prisioneiros, nem ninguém foi preso. Veja bem, ele colocou a mão no ombro do homem e falou num tom incomumente lento para que a mensagem penetrasse em sua mente racional. O Departamento de Imigração cometeu um erro. Ambos estamos, de boa fé, libertando pessoas que foram detidas temporariamente por questões legais e técnicas. E para evitar que isso se torne um grande problema, nenhum dos lados pedirá desculpas. Ele o encarou nos olhos enquanto falava. O olhar do homem tentou se desviar, mas Loria o fixou para observar sua reação e disse: então, estamos simplesmente trocando pessoas que estavam com problemas. Qual o problema nisso? Se o homem não conseguia ler nas entrelinhas, a culpa não era dele. O problema era que uma pessoa incapaz de perceber as sutilezas que acompanhavam os segredos e a diplomacia trabalhava em um departamento de segredos. É claro que, nesse caso, pessoas com a língua afiada também precisariam de zíperes de verdade. Entendido, camarada comissário. Então, devemos também parar de espionar ilegalmente a Commonwealth? Por sorte, o homem não era muito denso. Ótimo. Loria sorriu. Sim, limite-se a esconder os animais adormecidos. Diga também aos tratadores para terem cautela ao fazer contato. Sim, senhor. Se ele está se mantendo à tona por um fio desse jeito, é porque tem algum potencial. Pessoas que conseguem reconhecer uma crise como tal são capazes de viver vidas longas. E também são bastante práticas. Ora, pensou Loria com um sorriso, lançando um olhar afetuoso para seu subordinado. O que posso pedir a este ex-chefe de espionagem da Commonwealth para fazer? Francamente, Loria já não tinha interesse na comunidade. Serei franco. Por ora, não quero que façamos nenhuma espionagem ilegal que possa colocar em risco a relação entre nossos dois países. Então, deveríamos intensificar nossos esforços de coleta de informações por meio de canais diplomáticos normais?
Exatamente. Eu não quero derrotar a Commonwealth, eu quero cooperar com ela. Sua visão pessoal era de que a Commonwealth não era um ponto de apoio a ser conquistado, mas sim uma estrada a ser usada pacificamente. Uma estrada que poderia ser infiltrada secretamente e que levava a todos os outros lugares. Era isso que a Federação realmente esperava da Commonwealth. Não é que eu esteja menosprezando este grande e velho país. Seu poder ainda está vivo e bem representado por sua enorme marinha. Até mesmo sua cultura imutável revela um planejamento institucional sustentado por sua história. Então, em vez de os transformarmos em inimigos, devemos utilizá-los como aliados. Mas os contos de fadas deles são lixo. São como mitos higienizados. Era impossível para eles despertarem qualquer desejo nele. Ele teve que admitir que seu interesse pelo país havia realmente desaparecido. Ao recobrar o juízo, percebeu que uma guerra de espionagem contra a Commonwealth resultaria apenas em golpes. Não havia nada de atraente nisso como alvo de espionagem ilegal. Além disso, camarada, precisamos mudar nossa imagem. Quero permitir que aqueles que se dedicam aos ideais do comunismo continuem com suas ilusões. Em outras palavras, não quero fazer nada excessivamente drástico. O comunismo era uma doutrina idealista. O dogma oficial dizia que o partido não podia se envolver diretamente. Todos os envolvidos conheciam a realidade, mas construir uma fachada havia se mostrado extremamente eficaz. Então você quer dizer uma estratégia de imagem? Exatamente. E não estou falando apenas da Commonwealth. Quero priorizar a personalidade em vez da competência para todos os nossos oficiais no exterior. Sempre que possível, escolha um idealista que seja leal ao partido. Alguém incompetente, mas uma boa pessoa, é perfeito. Os membros do partido devotados aos ideais frequentemente acabavam causando problemas para o partido. Um bom exemplo foram os humanitários. Loria teve muitos problemas com pessoas que se opunham aos expurgos. Era difícil se livrar dos membros do partido que todos concordavam serem puros, inocentes e devotados. Pessoas sem nada pelo que se sentir culpados eram realmente um estorvo, embora durante uma guerra, houvesse muitas coisas que se podia fazer com elas. Camarada, posso lhe perguntar uma coisa? Por que você está tão preocupado com a nossa imagem? Entenda como funciona a democracia. Os influenciadores do mundo político das nações ocidentais são elites como nós, mas estão subordinados à opinião pública. Há muito mais mérito em usar meios legais para conquistar o apoio das massas do que infringir a lei. Não que ele pretendesse minimizar o papel da intriga. Ele estava simplesmente mudando sua abordagem. Eles precisavam otimizar sua estratégia de acordo com as circunstâncias. As pessoas dedicadas a uma filosofia, objetivos e princípios universais deslumbrantes não seriam criticadas. Pelo contrário, talvez até conquistassem simpatia. Afinal, todos admiravam a integridade. Idealistas são perfeitos para serem enviados para o exterior. De qualquer forma, não temos utilidade para eles aqui. Então, gostaria que eles divulgassem uma boa imagem do nosso país lá fora. Boas pessoas que qualquer um consideraria confiáveis. Qualquer estrangeiro com um amigo assim da federação não poderia ter uma impressão muito ruim do país. Se alguém desconfiado do comunismo encontrasse um idealista como seu primeiro contato verdadeiro com um comunista, seria capaz de manter sua hostilidade? Provavelmente não havia nada mais difícil de realizar do que ordenar que pessoas boas de outro país odiassem pessoas boas da federação. Afinal, a longo prazo, não odiá-las seria mais benéfico. Era extremamente simples construir bons relacionamentos com os companheiros de combate em uma guerra. Nada unia mais as pessoas do que lutar contra um inimigo comum por um propósito comum. Felizmente, estamos em guerra com o inimigo do mundo, o Império. O quê? Loria quase disparou que era óbvio, mas em vez disso declarou: esta briga pode muito bem definir o rumo do partido para sempre. O fracasso não será tolerado. Um inimigo comum. Mesmo que um Estado não tivesse inimigos perpétuos, ele tinha inimigos atuais. E o inimigo atual da Federação era um inimigo isolado. Somos a corrente principal do mundo. Como alguém poderia ser tão estúpido a ponto de não reconhecer a atual posição estratégica da Federação como uma mudança bem-vinda em relação a quando ela própria era isolada? Ele só podia considerar seu subordinado um caso perdido. Como ele é insensível, me encarando com um olhar vazio. Por que são sempre esses idiotas despreocupados que acabam nas relações civis militares? O Comissariado para Assuntos Internos precisa de estrategistas astutos, mas estamos atualmente infestados de escória e sádicos. Não me importo muito com o caráter deles, mas a incompetência deles é incorrigível. Ele começou a se desesperar, pensando que talvez devesse trocá-los pelas pessoas no Gulag. A guerra não tem sentido a menos que você vença e a termine. Todo mundo sabe disso, mas quase ninguém sabe como vencer. Que estupidez! Vê, você pode ter razão. E uma vitória, camarada, deve ser algo que possamos aceitar. É por isso que devemos mostrar ao mundo que somos bons cidadãos da Federação. O Estado não tinha aliados eternos, de qualquer forma. Apenas interesses. Mas pensou Loria, fazendo cálculos em sua mente, por que seria pedir demais ser amigo do vencedor e poder desfrutar dos frutos da vitória junto com ele? A diferença entre comunismo e capitalismo estava sendo deixada de lado por necessidade diplomática, devido à chegada do Império como inimigo. Então devemos tirar o máximo proveito possível dessa situação. Loria teve dificuldade em acreditar no quão pouco cientes estavam os funcionários do partido naquele momento. De qualquer forma, não conseguiremos evitar baixas.
portanto devemos cumprir nossas responsabilidades. Como podemos tirar proveito das baixas que não podemos evitar? É isso que precisamos descobrir. Para alcançar a vitória, o partido teria que estar preparado para fazer sacrifícios. A julgar pelas pilhas de cadáveres na linha de frente, parecia que eles eram indiferentes às perdas humanas. Provavelmente as baixas precisavam ser incorporadas à vitória como uma condição inevitável. Em vez de lamentar o custo, eles tinham que pensar em como melhor tirar proveito da situação. Se os jovens de sua terra natal iriam morrer, eles precisavam tornar suas mortes o mais impactantes possível. Faremos com que nos devam um favor. Faremos com que a juventude da nossa nação morra por uma grande causa. Loria repetiu a frase em termos compreensíveis até mesmo para o imbecil à sua frente, que o encarava com uma expressão de confusão. Faremos deles mártires. A nobreza de uma ação não era determinada pelo resultado, mas pelo pensamento. Quantas pessoas, ao longo da história, elogiaram a estupidez como virtude? Então é simples. Apelem não à lógica, mas às emoções, e por meio do sacrifício supremo que ninguém pode menosprezar. Estaremos na linha de frente da liberdade, da paz e da humanidade contra o imperialismo, e garantiremos que ninguém no exterior possa condenar a moralidade da federação.